Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 1, Capítulo 11, Dança das Serpentes de Fogo, Parte 2. As 7 serpentes de fogo voaram em alta velocidade e por onde passaram, as casas de pedra próximas imediatamente começaram a arder. As chamas ardentes elevaram-se aos altos céus, uma cena absolutamente catastrófica. Vendo suas casas serem desintegradas de longe, os habitantes do município de Wushan, que há muito fugiram e se esconderam longe, sentiram dor e tristeza em seus corações. Diante das 7 serpentes de fogo gigantes, suas casas de pedra pareciam nada além de brinquedos. Eles foram facilmente demolidos e as chamas nos destroços subiram para o céu. Correr, a arqueira não se importava mais com mais nada. Ela imediatamente direcionou seu grifo para voar para uma altitude maior. Havia um limite para a distância em que o mago do elemento fogo seria capaz de controlar as 7 serpentes de fogo. Se o arqueiro e sua montaria pudessem voar além daquele ponto, ela estaria segura. Voas! 2 das serpentes de fogo ardentes envolveram as 2 magas e o touro de ferro vampírico também. Quase instantaneamente o som de carne queimada e crepitante pôde ser ouvido, e Lily pensou que podia sentir cheiro de cabelo queimado. Grande irmão Keri Kailai? Salve-nos! O grito desolado de uma maga soou cheio de dor, de dentro da serpente de fogo. Bufar! Bufa! Os olhos do touro de ferro vampírico eram terrivelmente vermelhos e cada músculo de seu corpo tremia sem parar. Ele continuamente rugia com raiva, querendo passar através das serpentes de fogo circundantes, mas, infelizmente, o poder restritivo de cada serpente de fogo era simplesmente grande demais. Luísa. O guerreiro ruivo uivou com raiva, sua voz cheia de angústia. Pouco depois, tanto as magas quanto o touro de ferro vampírico foram reduzidos a nada além de cinzas. Mas o guerreiro ruivo não teve mais oportunidade de gritar. Ele e os outros 2 guerreiros também tiveram que enfrentar uma enorme serpente de fogo. Diante do titânico corpo flamejante das serpentes, elas pareciam nada mais que crianças, incapazes da menor resistência. Eles tinham o poder de partir pedras com um único soco, mas e daí? Enquanto estavam presos por uma enorme serpente flamejante, o que eles poderiam fazer? Cercados por serpentes flamejantes, os 3 guerreiros não puderam deixar de soltar gritos torturantes. Enquanto gritavam, seu ki de batalha desapareceu, tendo sido demolido. O som sibilante de carne queimada mais uma vez pôde ser ouvido. Os músculos dos rostos dos 3 guerreiros se contraíram e seus olhos se arregalaram. Todos os pelos de seus corpos foram queimados num piscar de olhos, e depois disso sua pele, sua carne e seus ossos. Nada poderia suportar a temperatura terrivelmente alta das serpentes de fogo. Em um período muito curto de tempo, os 3 formidáveis guerreiros também foram reduzidos a nada mais que pó. Uf. A respiração da arqueira estava irregular, mas ela finalmente escapou dos limites da dança das serpentes de fogo. Luísa, irmão mais velho Keri, com certeza vou vingar todos vocês. Definitivamente. A arqueira chorou amargamente e ao fazê-lo, orientou seu grifo a voar ainda mais alto. Zzzt. Um relâmpago enormemente espesso caiu do céu claro e sem nuvens, atingindo diretamente o arqueiro totalmente despreparado. Todo seu corpo foi transformado diretamente em pó por causa daquele golpe, enquanto seu grifo também ficou preto e chamuscado. Os 2 caíram do céu, colidindo pesadamente com o solo de pedra da cidade enquanto atravessavam um telhado de madeira e atingiam a base de uma habitação. Quer correr? HMPH. O misterioso mago soltou um bufo profundo. A mais de 100 metros de distância, e uma engoliu em seco, seu próprio coração cheio de um fio de medo inevitável. Ele não é apenas um mago de 8ª categoria, ele é um mago de elemento duplo. Esse feitiço se chamava Dança das Serpentes de Fogo? Lily ainda estava parado ali, totalmente pasmo. A visão daquelas enormes serpentes de fogo e do inferno que elas lançaram chocou Lily totalmente, como ele nunca havia ficado chocado antes. Cada uma das serpentes de fogo era tão assustadora quanto o Velocidragon. 7 deles juntos? Eles representavam um apocalipse absoluto. Até as casas de pedra foram desintegradas pelas chamas. Em um piscar de olhos, aqueles 4 guerreiros poderosos, aqueles 2 magos e aquele arqueiro, bem como seus 2 companheiros mágicos foram totalmente destruídos, com a possível exceção daquele grifo. As 7 serpentes de fogo já haviam desaparecido, mas Lily ainda podia sentir a terrível presença sísmica e o poder que emanava da área. Todo o campo de batalha havia sido aniquilado, deixando nada além dos mais finos escombros. Todos os destroços irradiavam um calor tremendo, como se testemunhassem o poder da batalha que haviam acabado de enfrentar. É incrível! A respiração de Lily lentamente começou a se estabilizar. Nadando em sua mente estavam imagens daquelas 7 serpentes de fogo e como elas haviam descido ao campo de batalha como uma catástrofe de poder. Comparado a essa visão, até o Velocidragon não era tão impressionante como antes. O olhar de Lily de repente se voltou para o misterioso mago nas costas do Velocidragon. Pelas aparências, o mago era muito menor e muito mais fraco.
Só então, foi ele quem lançou a dança das serpentes de fogo. Linley realmente achou um pouco difícil de acreditar. Uma pessoa que parecia um tamanho menor que o tio Ilman foi realmente capaz de lançar um feitiço tão apocalíptico. O coração de Linley de repente se encheu de pavor, enquanto ele olhava para aquela figura distante. Isso é o que um mago é. Pela primeira vez, o conceito de um mago ficou claramente impresso na mente de Linley. Ao mesmo tempo, Linley de repente teve um desejo poderoso de se tornar um mago poderoso também. Se um dia eu também fosse capaz de um ataque tão poderoso, fantasiando sobre isso, Linley sentiu o sangue em suas veias ferver até o limite. Ele estava em um estado de tremenda excitação. Bem naquele momento, Linley sabia o caminho que seguiria no futuro. Para perseguir o pico, o auge do poder. Pai. Linley de repente viu que seu próprio pai, Og, vendo como o município de Wushan havia acabado de sofrer uma catástrofe absoluta, como senhor do município de Wushan, o coração de Og se encheu de desamparo. Não faça barulho. Og olhou para Linley, transmitindo aquela mensagem com seus olhos. Og se virou para o mago, seu coração cheio de pesar. Na verdade, ele é um mago de 8ª categoria. E um mago de elemento duplo. Talvez todo o reino de Felai tenha apenas um punhado de pessoas mais poderosas do que ele. Alguém como ele realmente veio para nossa pequena cidade. O único desejo de Og, neste ponto, era que o misterioso mago partisse o mais rápido possível e deixasse a cidade de Wushan retornar à sua tranquilidade normal. O misterioso mago de repente saltou diretamente da parte de trás do Velocidragon. Ele estava pelo menos 2 andares acima, mas desceu facilmente com um único salto. Caminhando até as cinzas do guerreiro ruivo, o misterioso mago acenou com as mãos e as cinzas se separaram. Um diamante violeta, quase translúcido, apareceu de repente. Com o movimento do pulso, o misterioso mago arrancou o diamante das sombras de Bero. Haha, o diamante sombrio de Bero. Eu procurei por você por 10 anos. Quem diria que só porque hoje decidi passar por esta cidade, eu iria te encontrar por acaso? Haha, Eamons Haimensi, é agora que eu tenho esse diamante sombrio. Uma vez que eu o encaixe em meu cajado, eu quero ver como você possivelmente se posicionará contra mim na próxima vez. Haha, o misterioso mago começou a rir loucamente. Og e os outros residentes do município de Wushan simplesmente observaram silenciosamente de longe, sem ousar fazer um som, por medo de irritar este poderoso e misterioso mago. Cidade de Wushan. E quem lidera a cidade de Wushan? O misterioso mago disse de repente. Pai, Linley ficou chocado. Nesse ponto, Og não teve escolha a não ser enrijecer a coluna e dar um passo à frente. Ele respeitosamente disse, poderoso senhor mago, eu sou o líder da cidade de Wushan. O rosto do misterioso mago ainda estava coberto por suas vestes violetas, impedindo qualquer um de ver seu rosto. Ele disse levemente, sua cidade sofreu sérios danos hoje. Eu aniquilei este pequeno grupo de aventureiros. Em seus corpos, certamente haverá uma boa quantidade de moedas de ouro. As moedas de ouro, sem dúvida, foram derretidas e reforjadas pela minha dança das serpentes de fogo, mas ainda valem algum dinheiro. Apenas considere os seus como minha recompensa pelo que a cidade de Wushan acabou de passar. Ao ouvir as palavras do misterioso mago, Og sentiu uma sensação de alívio. Este misterioso mago provavelmente não iria enlouquecer agora. Eu, Og, em nome de todo o município de Wushan, gostaria de agradecer por sua gentileza, senhor mago. Og curvou-se respeitosamente. O misterioso mago assentiu levemente, então se virou e caminhou em direção ao Velocidragon. O Velocidragon imediatamente se ajoelhou, esticando a perna dianteira. O Magus pisou na perna do Velocidragon, deu 2 passos e então pulou facilmente nas costas do Velocidragon. HMPH. O Velocidragon soltou um bufo preguiçoso, quando 2 nuvens de fumaça branca mais uma vez emanaram de suas narinas. E então o Velocidragon mais uma vez começou a andar, seus passos pesados sacudindo a terra. Observando a enorme criatura e o misterioso mago em suas costas caminhando para longe e desaparecendo na distância, todos os cidadãos do município de Wushan finalmente sentiram seus corações começarem a se acalmar. Livro 1, Capítulo 12, A Vontade do Poderoso, Parte 1. Somente depois de ver a fera mágica do 7º nível, o Velocidragon, e seu misterioso mestre mago partir, Og se acalmou. Tio Iri. Og imediatamente se virou para olhar para sua empregada Iri. Ordene imediatamente a algumas pessoas que recuperem todo o ouro derretido de dentro daquelas pilhas de cinzas. Este grupo de aventureiros também foi extraordinário. Sem dúvida eles tinham uma grande riqueza com eles. Espero que tenham tido o suficiente para compensar as perdas que sofremos hoje. Og olhou em todas as direções, vendo quantas casas haviam sido reduzidas a escombros. Sim, milord. Iri assentiu. Ilman. Og se virou para olhar para Ilman. Sorrindo, ele disse, o que você acha? Ilman assentiu também. Eu estava absolutamente apavorado. Quando vi aquela fera mágica de rank 7, o Velocidragon, e aquele mago misterioso, eu sabia que o município de Wushan não tinha a menor capacidade de revidar de forma alguma. Se um personagem tão exaltado como o mago rank 8 decidisse destruir nossa cidade por capricho, duvido que alguém ousasse criticá-lo, muito menos sancioná-lo ou puni-lo. Os magos tinham posições sociais extremamente elevadas.
Normalmente, mesmo um mago comum tinha a mesma posição social que um nobre. E um mago de 8ª categoria? Mesmo que estivesse na presença de um rei, não precisaria se ajoelhar ou mostrar obediência. Ele poderia apenas conversar enquanto ficava em pé. A partir disso, pode-se dizer quão exaltado era o nível que um mago de 8º posto possuía. Certo. Portanto, todos devemos comemorar o fato de que nenhuma única pessoa da cidade de Vusha morreu hoje. Og riu. Definitivamente vale a pena comemorar. Yulman assentiu e riu também. Yulman, leve alguns homens para ajudar o tio Iri. Depois de terminar, por favor, aborde a questão dos plebeus que perderam suas casas. Og instruiu. Sim, senhor Og. Yulman concordou. Og olhou para trás com cuidado e perguntou a Yulman com desconfiança. HM? Para onde Linley foi? Ele estava aqui há pouco. Nenhuma ideia. Não percebi. Yulman balançou a cabeça também. Meu senhor, o jovem mestre Linley já foi para casa. Iri disse do lado. Embora, quando ele saiu, ele parecia estar atordoado. Não faço ideia do que ele estava pensando. Og assentiu pensativo. Igual. Se havia uma coisa que não faltava na mansão do clã Baruch, eram quartos. Nos dias de glória do clã Baruch, centenas de pessoas viviam aqui. A população agora era muito menor do que antes. Mesmo uma criança de 8 anos como Linley tinha seus aposentos independentes. Dentro do quarto de Linley, Linley estava ajoelhado na cama, com a testa franzida em pensamento. De novo e de novo, o poder aterrorizante da dança das serpentes de fogo nadou em sua mente. Aquelas 7 enormes serpentes de fogo e a tempestade de chamas que elas geraram se repetiram em sua mente uma e outra vez, assim como elas instantaneamente transformaram tudo ao seu redor em cinzas, incluindo os poderosos guerreiros e magos do pequeno grupo de aventureiros. Magos são tão poderosos. Linley sentiu um fio de desejo em seu coração. Embora eu seja um membro do clã Dragonblood Warriors, a densidade de Dragonblood em minhas veias é muito baixa. O fato de que qualquer um com Dragonblood é totalmente incapaz de utilizar qualquer outro método de cultivo de Ki de batalha é algo que irá impedir minha capacidade de desenvolver minhas habilidades de guerreiro ao máximo. Eu me pergunto se seria possível para mim ser um mago, em vez disso. Linley de repente teve o desejo de se tornar um mago. Aquele Velocidragon também era terrivelmente poderoso. Se eu tivesse um Velocidragon então... Linley começou a pensar no poder inspirador do Velocidragon. Sua cauda rápida e semelhante a um chicote quebrou com tanta facilidade os projéteis de pedra apontados para ela e demoliu todas as casas que tocou. Seu corpo enorme lembrava enormes armas de cerco que os exércitos podem usar em uma guerra. Uma vez que avançasse em um ritmo acelerado, considerando o quão duras eram suas escamas, o Velocidragon realmente seria um oponente terrível. Bestas mágicas. Eu me pergunto como alguém adquire uma besta mágica. Linley também desejava ter uma besta mágica própria. Por alguma razão, enquanto ele estava deitado na cama, Linley simplesmente não conseguia dormir. Ele jogou e virou sua mente cheia de imagens do Velocidragon e da dança das serpentes de fogo que o mago havia exibido. Linley, o que há de errado? Uma voz familiar disse. Linley se levantou com dificuldade. Erguendo a cabeça, viu que era seu pai, Og. No momento, um olhar sorridente e elogioso estava no rosto de Og enquanto ele observava Linley. Pai. Linley disse respeitosamente. De repente, Linley se sentiu confusa. Por que papai está sorrindo para mim? E com esse tipo de expressão, Og era extremamente rígido com Linley e raramente sorria para ele de maneira tão íntima. Sua expressão atual fez Linley se sentir ainda mais surpreso. Nada mal, disse Og com orgulho enquanto olhava para Linley. Você realmente é um descendente do nosso clã Dragonblood Warrior. Você tem nossas qualidades superiores. Se um descendente dos guerreiros sangue de dragão tivesse medo da morte, medo de sangue, de matança, então seria uma piada absoluta. Ao ouvir essas palavras, Linley entendeu imediatamente. Seu pai estava feliz por não ter ficado apavorado com a visão do Velocidragon comendo Luke vivo. Linley disse surpreso. Pai, você viu tudo. Aquele Velocidragon causou tanto reboliço. Como eu não poderia? Assim que o Velocidragon chegou ao município de Vushan, eu também saí, mas fui para um lado diferente. Pude ver claramente as expressões em seu rosto e no de Yulman. Og assentiu. Linley sorriu. Naquela época, além do pânico inicial, mais tarde ele apenas sentiu seu sangue ferver e aumentar, enchendo-o de sede de derramamento de sangue. Linley também se perguntou na época se era por causa do sangue de dragão em suas veias. Og riu. Linley, os acontecimentos de hoje a surpreenderam tanto que você até se esqueceu do jantar. Jantar? Linley ficou assustado. Estrondo. A barriga de Linley soou de acordo neste momento. Só agora Linley percebeu que o treinamento noturno nem havia começado antes da chegada do Velocidragon e do misterioso mago. Por certo, agora era a hora do jantar. Mas a mente de Linley ainda estava preocupada pensando naquela dança das serpentes de fogo e naquele Velocidragon. Pai, eu gostaria de perguntar, é possível que um membro do clã Dragonblood Warrior se torne um mago? As mãos de Linley inconscientemente se enrolaram, apertando os lençóis. Ele olhou fixamente para o pai. Og ficou surpreso, mas no momento seguinte entendeu imediatamente.
Parece que seu filho agora queria se tornar um mago. É possível. Og assentiu. Linley não pôde evitar que uma expressão de alegria aparecesse em seu rosto. Og acenou com a mão, fazendo sinal para Linley se acalmar, antes de dizer, Linley, houve magos na linhagem de nosso clã Dragonblood Warrior. No entanto, houve apenas 2 no total. Linley, você deve saber que a coisa mais importante para um mago é o talento natural. Normalmente, apenas uma pessoa em 10.000 tem talento para se tornar um mago. 1 em 10.000. A chance realmente é muito baixa. Então é melhor você não ter muita esperança. Linley balançou a cabeça. Pai, enquanto houver alguma esperança eu perseverarei. Um olhar solene estava no rosto de Linley. Og olhou para a expressão séria no rosto de seu filho de 8 anos. Por direito, uma criança sendo tão séria era uma coisa divertida. Mas Og não riu. Og pensou por um tempo, então disse, Linley, todos os anos quando a campanha de recrutamento do exército começa no outono, na capital real da cidade de Fenlai, há uma campanha de teste de recrutamento de estudantes magos. Se você realmente deseja ir, quando o outono chegar, você pode fazer o teste. Final de outono. Não falta apenas meio ano? Os olhos de Linley estavam cheios de emoção. Livro 1, capítulo 13, A Vontade do Poderoso, parte 2. Na hora do jantar, os 3 membros do clã Baruch e sua governanta, Iri, jantaram juntos. O pequeno Varton fez uma bela confusão na mesa de jantar, enchendo-a de risadas. Quando o jantar terminou, a velha governanta carregou Varton de volta para seu quarto, enquanto Linley e seu pai, Og, começaram a conversar. Certo. Pai, qual é o mais forte? Um mago ou um guerreiro? Linley estava curioso. Og olhou para Linley. Rindo, ele balançou a cabeça e disse, Linley, magos e guerreiros têm suas próprias forças. No mesmo nível, o mago talvez seja um pouco mais forte que um guerreiro. Mas o mais importante é que o status de um mago é um posto completo superior ao de um guerreiro equivalente. Por exemplo, aquele mago de elemento duplo do 8º posto, em termos de posição social, talvez seja ligeiramente superior até mesmo a um guerreiro do 9º posto. Se eles são apenas um pouco mais poderosos, por que há uma discrepância tão grande de status? Linley estava curioso. Og riu. Antes de discutir isso, primeiro você deve entender o sistema de classificação dos magos. Existem 9 classificações. Magos de 1º e 2º escalão são considerados Magi Júnior. Magos de 3º e 4º grau são considerados magos de nível médio. Magos de 5ª e 6ª posição são considerados magos seniores. As 3 categorias acima deles, 7º, 8º e 9º, todas essas pessoas são terrivelmente poderosas. E claro, acima dos magos do 9º posto estão os magos de nível santo. A razão pela qual os magos têm tais posições sociais é porque o potencial destrutivo de seus feitiços é enorme. Og pegou um copo de suco e continuou falando enquanto bebia. Potencial destrutivo? Linley olhou para o pai. Colocando o copo de suco na mesa, Og assentiu. Um único guerreiro, mesmo um guerreiro sangue de dragão, pode no máximo matar 100 pessoas com o golpe de uma espada. Quando confrontado com um exército de 1 milhão de homens, na melhor das hipóteses ele poderia matar o seu líder, mas quando um líder morre, ele pode simplesmente ser substituído. Mas um mago de nível santo? Se ele escolher utilizar um desses poderosos feitiços proibidos, ele poderá aniquilar uma cidade inteira ou exterminar um exército de centenas de milhares. Com um exército inteiro destruído, mesmo que seu líder tenha sobrevivido, de que adianta? Assim, para um reino, o mago santo é mais aterrorizante do que um exército inimigo inteiro. Linley entendeu imediatamente. Não vamos discutir os magos de nível santo por enquanto. Mesmo um mago de 8ª ou 9ª posição seria capaz de usar feitiços que contêm poder chocante e são capazes de mudar o curso de uma batalha. É por isso que os magos têm uma posição social tão elevada. Og disse com uma leve risada. Linley assentiu calmamente. Na terra devastada pela guerra do continente Yulan, pode-se imaginar o quão importante os magos eram para um reino. Oh, certo. Pai, li em um dos livros que comparado a um guerreiro, a força física de um mago é muito mais fraca. Mas só então vi aquele mago pular da parte de trás do Velocidragon com facilidade. Como o corpo dele poderia estar fisicamente fraco? Linley perseguiu. Og respondeu, vamos discutir essa questão mais tarde. Linley, você deveria saber que no continente Yulan, a expectativa de vida média de uma pessoa é de cerca de 120 a 130 anos. Magos e guerreiros poderosos podem viver por mais tempo, geralmente até 200 ou 300 anos, ou às vezes até 400 anos. O limite absoluto da vida de uma pessoa é de 500 anos. Somente aqueles que alcançaram o poder lendário dos combatentes de nível santo podem viver eternamente, livres dos ditames do tempo. Linley assentiu. Ele também havia lido sobre isso em seus livros. Mas Linley, você sabe a razão pela qual poderosos guerreiros e magos desfrutam de uma vida tão longa? Og seguiu com uma pergunta. Linley ficou assustado. Linley sempre considerou um fato da vida que poderosos guerreiros e magos poderiam viver por 300 ou 400 anos. Ele nunca havia considerado o motivo. Olhando para a expressão no rosto de Linley, Og não pôde deixar de rir. Linley, em primeiro lugar, devo dizer-lhe que neste mundo existem poderes elementais.
elemento do tipo fogo, elemento do tipo água, elemento do tipo vento, elemento do tipo terra, elemento do tipo relâmpago, elemento do tipo luz e elemento do tipo escuridão. Guerreiros e magos contam com a absorção desses elementos da natureza como parte de seu treinamento. Ambos os feitiços mágicos e ki de batalha são alimentados e determinados por um tipo elementar específico. Se você tivesse observado cuidadosamente, teria notado que no grupo de aventureiros que viu hoje cedo para os 4 guerreiros, o líder ruivo tinha ki de batalha do tipo fogo. Os outros 3 tinham ki de batalha do tipo vento ou ki de batalha do tipo água. E assim como o ki de batalha, os feitiços dos magos também têm tipos elementais. Esta foi a primeira vez que Linley ouviu falar sobre isso. Só agora ele aprendeu que tanto os magos quanto os guerreiros dependiam da absorção da energia natural dos elementos. A razão pela qual os magos poderosos podem viver tanto tempo é porque quando os magos absorvem a energia elementar natural em seus corpos para gerar força mágica pura, quando a energia elemental flui através de seus corpos, ela irá naturalmente refinar suas aberturas, suas articulações e sua carne, fazendo com que seus corpos cada vez mais fortes. Com um corpo mais forte, naturalmente viverão mais. Pela mesma lógica, quando os guerreiros cultivam seu ki de batalha, eles também absorvem energia natural, que flui por seu corpo e o fortalece. Quanto mais poderoso for um guerreiro, mais forte será seu corpo. Naturalmente, ele viverá uma vida longa. Og explicou tudo em detalhes. Linley sentiu como se só agora tudo se tornasse cristalino. Com base nas palavras de seu pai, os corpos dos magos também foram fortalecidos pelo poder elemental e, portanto, seriam naturalmente muito fortes. Mas pai, por que as pessoas dizem que os magos têm corpos fracos? Linley estava confuso. Og balançou a cabeça. Você não consegue pensar nisso sozinho? Os magos só têm corpos fracos em comparação com guerreiros do mesmo nível, e não em termos absolutos. Por exemplo, um mago de 8ª categoria pode ter a mesma força física de um guerreiro de 2ª ou 3ª categoria, mesmo que nunca tenha feito nenhum treinamento físico. Mas é claro, comparado a um guerreiro de 8ª patente, seu corpo seria realmente muito fraco. Linley deu um tapa na cabeça e depois riu, um tanto envergonhado. Como ele poderia não ter percebido essa lógica simples? Seus pensamentos realmente tinham sido muito rígidos. Embora, apesar do fato de os magos serem vulneráveis em combate corpo a corpo, eles têm suas próprias maneiras de resolver essa deficiência. O método é utilizar feitiços mágicos de proteção, como os feitiços Escudo da Terra, Escudo do Gelo, Escudo do Vento ou Escudo da Luz. Primeiro, eles usariam sua magia para se defender, então, eles usariam sua magia para contra-atacar. E magos verdadeiramente poderosos têm outro método, usando bestas mágicas. Ao ouvir essas palavras, os olhos de Linley brilharam. Linley também queria uma fera mágica, como um poderoso Velocidragon. Uma poderosa fera mágica pode proteger o corpo de seu mago, evitando que os inimigos se aproximem. Desta forma, o mago pode lançar imediatamente seus feitiços de ataque para matar seus oponentes. Og sorriu enquanto falava. Linley imediatamente perguntou: pai, como uma pessoa pode adquirir uma besta companheira mágica? Vendo a expressão no rosto de Linley, Og não pôde deixar de rir. Existem apenas 2 maneiras de adquirir uma besta companheira mágica. A primeira é fazer com que a besta mágica se submeta voluntariamente a você e o sirva. A segunda maneira é usar um conjunto mágico de ligação de alma para escravizar a fera mágica. Os requisitos para o primeiro são muito difíceis. Para que uma fera mágica se submeta voluntariamente a você, talvez a única maneira seja derrotar a fera mágica em combate direto. Só então ele o seguiria voluntariamente. Por exemplo, se você quisesse subjugar um Velocidragon, primeiro você teria que ser capaz de derrotar esse Velocidragon em batalha. As palavras de seu pai deixaram Linley sem palavras. Ele queria seu próprio Velocidragon, mas como ele poderia ter o poder de derrotar um? Quanto ao segundo método, é extremamente complicado configurar um conjunto mágico de ligação de almas. Apenas um mago rank 7 no mínimo poderia montar tal matriz. Og disse com uma voz composta. Linley ficou atordoado. Pai, pelo que você diz, apenas um mago rank 7 ou superior pode escravizar uma fera mágica? Não necessariamente. Se você tiver dinheiro suficiente, poderá comprar um pergaminho de vinculação de almas. Quando chegar a hora, tudo o que você precisa fazer é separá-lo, e ele gerará automaticamente uma matriz mágica de vinculação de almas. No entanto, um pergaminho de vinculação de almas é incrivelmente caro, disse Og com uma risada autodepreciativa. Quão caro é? Linley prosseguiu com o assunto. A última vez que eu vi, o preço atual era de cerca de 10.000 moedas de ouro. E mais, mesmo se você tivesse dinheiro, quase não há mercado para isso devido à sua raridade. As palavras de Og forçaram Linley a rir amargamente de si mesmo. A parte mais difícil de adquirir uma besta mágica companheira era derrotá-la. Claro, você sempre pode adquirir uma besta mágica fraca como companheira, mas qual seria o objetivo? Mas para uma poderosa besta mágica, você tem poder suficiente para subjugá-la? Se você fosse derrotá-lo usando armadilhas e truques, como a besta mágica poderia estar disposta a servir? Não é fácil convencer alguém a se subordinar a você de todo o coração.
Quanto ao segundo método de usar uma matriz de ligação de almas, ficou claro que esta opção só estava disponível para magos poderosos ou para pessoas ricas. Nem mesmo muitos clãs nobres estariam dispostos a se desfazer da extravagante soma de 10.000 moedas por um único pergaminho de aprisionamento de almas. Mordendo os lábios, Lily franziu as sobrancelhas em pensamento. Se eu realmente quiser adquirir uma besta companheira mágica com base na situação econômica da minha família, eu teria que me tornar um mago rank 7 primeiro. Essa é a única maneira. Lily ponderou secretamente todas as possibilidades, mas sabia muito bem o quão difícil isso seria. E a primeira barreira a este plano? A questão se ele tinha ou não o talento natural para usar magia. Afinal, ele só tinha 10.000 em uma chance. Se ele não tivesse o talento natural para isso, não havia como se tornar um mago. Livro 1, capítulo 14, A Batalha no Céu, parte 1. Amanhecer no dia seguinte. Assim como todos os dias, o terreno vazio a leste do município de Vushan estava cheio de jovens. Yuman e os outros 2 professores ainda não haviam chegado, então todas as crianças estavam conversando barulhenta e energicamente. Naturalmente, o assunto da conversa foi a batalha chocante de ontem. Aquela fera mágica ontem era tão poderosa. Quando o tio Yuman e os outros estavam de pé na frente, eu estava atrás deles, espiando de longe. Vocês não fazem ideia. Quando aquela enorme besta mágica simplesmente raspou suas garras contra o chão, a estrada de pedra foi quebrada em inúmeros pedaços. E essas casas desabaram como se fossem de barro. No meio de todas as crianças, Adley, sempre o mais falante de todas, narrava de forma loquaz e selvagem, acenando e gesticulando como se tivesse visto tudo com os próprios olhos. Todas as crianças estavam olhando para Adley com os olhos arregalados. Adley, ontem você estava conosco no lado leste também. Você não se atreveu a passar por cima. Como você pôde ver tudo isso? Uma criança de cabelos castanhos de 13 anos bufou. Essas crianças um pouco mais velhas não eram tão fáceis de enganar quanto aquelas crianças de 7 e 8 anos. Adley virou-se para encarar o jovem de 13 anos. Com os olhos arregalados, ele disse, Faura Fula, você não acredita em mim? Quando foi que eu, Adley, enganei alguém? Aquela criança de cabelos castanhos chamada Faura disse com um sorriso de escárnio. Todo mundo sabe como você fala muito. Quando você fala a verdade? Olá a todos. Por que vocês não falam por si mesmos? Adley já disse a verdade. Faura disse para as crianças ao lado dele. Todas aquelas crianças de 12 a 15 anos começaram a rir. Pode apostar. Esse pequeno malandro Adley está sempre cheio de bobagens. Várias crianças um pouco mais velhas estavam ao lado de Faura. Adley disse imediatamente com urgência. Vocês não acreditam em mim? Tudo bem, não acredite em mim. Furioso, Adley se virou, procurando em todos os lugares até encontrar Linley. Com os olhos brilhando, ele disse imediatamente. Mas todos aqui sabem que além do tio Yuman e dos outros 2, Linley também foi. Linley viu tudo com seus próprios olhos. As palavras de Linley deveriam ser verdadeiras, certo? Deixe Linley lhe dizer se eu falei a verdade ou não. Jovem mestre Linley. Os jovens se viraram para olhar para Linley. Aos olhos das crianças do município de Vushan, Linley tinha alguma estatura entre eles. Em primeiro lugar, ele era o herdeiro do clã Baruch e em segundo lugar, como uma criança de 8 anos, Linley poderia igualar os 13 e 14 anos em treinamento. Na terra devastada pela guerra do continente Yulan, a destreza de Linley fez com que todas as crianças do município de Vushan o admirassem. O jovem mestre Linley viu tudo com seus próprios olhos. Naturalmente, acreditaríamos em tudo que o jovem mestre Linley dissesse. Esses jovens assentiram. Aqueles jovens de 13 e 14 anos também eram mais maduros. Eles sabiam que Linley era nobre e não como eles. Quase todos eles se dirigiram a ele como o jovem mestre Linley. Apenas Adley e o resto das crianças malandras de 7 e 8 anos ainda continuavam a tratá-lo diretamente como Linley, sem levar em conta o decoro. Diga, Linley, eu estava mentindo? Conte-me o que aconteceu. Adley correu em direção a Linley, puxando a mão de Linley e piscando secretamente para Linley. Linley não pôde deixar de se sentir impotente. Como foi que as bobagens de Adley o envolveram nesta conversa também? Essa besta mágica é conhecida como Velocidragon, e é uma besta mágica de 7º nível. É incrivelmente poderoso. Todo seu corpo é coberto por escamas extremamente duras, impenetráveis a armas normais. Ele também está armado com uma cauda robusta em forma de chicote e com garras afiadas. Aquelas pedras duras da estrada e pedras da fundação do chão foram rasgadas como papel por sua cauda e garras. Era até capaz de cuspir fogo pela boca, um fogo tão quente que até as pedras se partiram. Linley disse a verdade. Todas as crianças ouviram Linley em silêncio. Na verdade, todos vocês sabiam o quão poderoso o Velocidragon era desde o momento em que o viram. Não há necessidade de entrar em detalhes. Linley disse com um sorriso. Todas as crianças mais velhas assentiram. Assim que viram o Velocidragon no dia anterior, ficaram assustados. Seu enorme corpo parecia tão maciço quanto um penhasco de montanha, e aquelas enormes escamas vermelhas em seu corpo não deixavam nada para a imaginação em relação ao quão duras deveriam ser. Você ouviu isso? Eu disse a você, aquela criatura Velocidragon é realmente poderosa.
Adley começou a gritar bem alto. Aquele jovem chamado Faura olhou para ele e estava prestes a dizer algo. Tio Ilman está vindo. Lily viu Ilman, Lori e Roger caminhando em direção a eles de longe e imediatamente falou. Imediatamente todas as crianças se acalmaram e de forma muito ordenada, alinhadas em 3 grupos. O campo de treinamento vazio imediatamente se acalmou. Apenas os passos de Ilman e dos outros 2 podiam ser ouvidos. Ilman e os outros 2 caminharam até a frente dos 3 grupos, de frente para as crianças. Ilman sorriu e abordou diretamente o que estava na mente de todos. Todos deveriam saber o que aconteceu ontem, certo? Nós fazemos. Ao ouvir as palavras de Ilman e ver como Ilman estava relaxado, todas as crianças responderam imediatamente com vigor. Ótimo. A expressão facial de Ilman de repente ficou séria. Essa enorme criatura é conhecida como Velocidragon. O mago no topo do Velocidragon é incrivelmente poderoso. Mas todos devem saber uma coisa. O olhar de Ilman imediatamente se aguçou ao passar pelos rostos de cada criança. Mesmo aquele mago misterioso ganhou seu poder um passo de cada vez, começando dos escalões mais baixos. Para subjugar aquele poderoso Velocidragon, ele teve que passar muitos anos de labuta e trabalho duro. Se vocês querem subjugar seu próprio Velocidragon, para serem tão poderosos quanto aquele mago misterioso, então todos vocês têm que trabalhar duro, sem falhar. Cada pessoa tem o potencial de se tornar poderosa. A única questão é, você está disposto a trabalhar duro o suficiente para isso? As palavras do tio Ilman foram claras e duras como pregos. Seu olhar era feroz e frio. Imediatamente todas as crianças se acalmaram, mas todas ainda tinham a imaginação correndo solta e seus olhares brilhavam com seus pensamentos diferentes. Agora, hora de fazer nossos exercícios matinais. O mesmo de sempre. Encare o sol e comece o exercício de absorção de Ki. Ilman começou rapidamente o programa do dia e imediatamente os 3 grupos de crianças começaram a praticar a postura de absorção de Ki. Underline, 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 underline. Com base na habilidade de cada esquadrão, Ilman atribuiu diferentes exercícios. Sob a orientação dos 3 adultos, cada criança completou cuidadosamente cada exercício. Hoje o clima de treinamento foi totalmente diferente. Quase nenhuma das crianças se queixou de estar cansada. Cada um deles teve um pouco de fogo na barriga hoje e eles treinaram duro. 50, 51. Lily contou mentalmente enquanto se deitava horizontalmente no chão, apoiando-se apenas com as pontas dos dedos de uma mão e dos pés. Seu corpo inteiro estava tenso. Ele estava no meio do treinamento de flexões de 5 dedos. Este exercício poderia não apenas treinar a força da palma da mão, mas também melhorar a força dos dedos e a força do cotovelo. Este método foi simples e eficaz. Se alguém quisesse ser um guerreiro poderoso, normalmente teria que praticar o cultivo do Ki de batalha. A capacidade de cultivar Ki de batalha, por sua vez, era determinada por quão forte e robusto era o corpo de uma pessoa, pois um corpo mais forte seria capaz de desfrutar de um Ki de batalha mais poderoso. Desde que meu corpo tem Dragon Blood em suas veias e é incapaz de praticar o Ki de batalha, minha única opção é superar todos os outros em força física. Os olhos de Lily eram firmes e seus dedos se projetavam no chão, tão duros e inflexíveis quanto velhas raízes. Ele fez uma flexão após a outra, surpreendendo muitos dos jovens já exaustos ao seu redor. 98-99. Lily continuou a perseverar. Underline, 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 underline. Os exercícios matinais terminaram. Ilman disse em voz alta de frente para as crianças. Depois de dizer essas palavras, Ilman respirou fundo enquanto pensava consigo mesmo. Que história devo contar a eles hoje? Todos os dias, quando os exercícios matinais terminavam, Ilman contava histórias para as crianças. Isso se tornou uma rotina. Tio Ilman, nós. A voz de uma criança soou. Mas bem naquele momento, no meio das palavras da criança, Ilman, que estava olhando ligeiramente para baixo enquanto reunia seus pensamentos, de repente sentiu uma sensação estranha. Ele levantou a cabeça. Agora mesmo, todos os 3 grupos de crianças estavam olhando para o leste, olhos arregalados e mandíbulas caídas. Roger e Lori também se viraram para olhar para o leste, e seus olhares também estavam cheios de admiração. Surpreso, Ilman não pôde deixar de se virar também e olhar para o leste. No leste, não muito longe, talvez a 200 ou 300 metros de altura, um enorme dragão cor de ébano jazia enrolado no céu, seu corpo com pelo menos 100 metros de comprimento. Os enormes olhos gigantes do dragão negro eram do tamanho de estrelas. Suas escamas pretas brilhantes eram grandes o suficiente para encher o coração de qualquer homem de pavor, e suas asas de 100 metros de comprimento batiam suavemente, mas continham um movimento incrivelmente poderoso. Besta mágica, dragão negro. Livro 1, capítulo 15, A Batalha no Céu, parte 2. Os dragões negros foram classificados entre as feras mágicas mais poderosas do mundo. A raça Black Dragon era geralmente pelo menos bestas mágicas do 9º nível. Membros poderosos desta raça poderiam até atingir o estágio de combatentes de nível santo.
Mas, independentemente de um dragão negro ser do 9º posto ou do nível santo, seria indubitavelmente e incomparavelmente mais poderoso que o Velocidragon. No momento, o grupo de crianças e os 3 instrutores estavam a várias centenas de metros de distância do dragão negro. Ver um dragão negro de 100 metros de comprimento de uma distância tão próxima é uma experiência inspiradora que simplesmente não pode ser explicada com palavras. A coisa mais assustadora de todas? No topo da cabeça do dragão negro, um homem de túnica cinza estava de pé, de comportamento arrogante. O vento uivava sobre ele, mas embora as vestes cinzentas do homem tremulassem um pouco, ele próprio mantinha uma postura ereta como uma vareta, como se fosse uma escultura esculpida. Seu olhar estava focado em um homem de meia-idade vestido de verde que pairava no meio do ar na frente dele. O homem de túnica verde usava uma espada nas costas. O homem de túnica cinza montado no dragão negro e o homem de túnica verde portando a espada estavam se encarando, pairando no céu. Além dos magos do tipo vento que eram capazes de usar o feitiço de 7ª classificação, técnica subida, apenas os combatentes de nível santo eram capazes de ficar de pé e pairar no céu. A espada que esse homem de meia-idade de manto verde carregava nas costas dava testemunho de seu verdadeiro status. Guerreiro. Um guerreiro de nível santo. Um homem de cinza que foi capaz de subjugar um dragão negro? E um combatente santo que pode voar? Linley, de 8 anos, estava totalmente atordoado, mesmo depois de ter testemunhado a incrível batalha do dia anterior. Não só ele, até mesmo Yulman, um guerreiro da 6ª categoria, ficou totalmente pasmo. Combatentes de nível santo. Combatentes reais de nível santo. Yulman estava resmungando, todo o seu corpo tremendo. Yulman, sendo um homem que havia sido testado em provas de sangue e morte, foi o primeiro a se recuperar e clarear sua mente. Mas mesmo depois de se recuperar, Yulman ainda se sentia como se estivesse sonhando. Ontem um mago de elemento duplo rank 8 veio. Hoje, algo ainda mais incrível, 2 combatentes de nível santo e um dragão negro. Em toda a minha vida nunca vi nada tão incrível. Yulman sentiu-se ligeiramente tonto. Os dragões negros estavam entre as feras mágicas mais poderosas, pelo menos no 9º posto em poder. Alguém que foi capaz de subjugar alguém era quase certamente um combatente de nível santo. E pelo que parece, a pessoa que o enfrentava também era um combatente de nível santo. Esta foi uma prova cabal de que o homem vestido de cinza também era um combatente de nível santo. Yulman e os outros estavam a centenas de metros do dragão negro. Por mais aguçados que fossem seus ouvidos, não havia como ouvir as palavras trocadas pelas duas partes. Sem saber o que estava sendo dito, eles apenas observavam, até que de repente... Roar! De repente, o enorme dragão negro soltou um rugido furioso quando suas 2 enormes asas começaram a bater vigorosamente. Emanava uma pressão terrível, fazendo com que todos, inclusive Yulman, sentissem suas pernas moles e como se não pudessem respirar. Isso é medo de dragão? Linley também sentiu como se seu coração estivesse sendo espremido por uma enorme pedra, tornando impossível para ele respirar. Mas mesmo assim, Linley se sentiu extremamente animado e seu sangue estava começando a ferver. O dragão negro era simplesmente poderoso demais. Rudi, Ludi. Não exagere. Aquele homem vestido de verde de repente soltou um grito poderoso. O som explosivo de suas palavras reverberou no ar como se fosse um trovão. Yulman não apenas ouviu essas palavras claramente, cada pessoa no município de Vushan ouviu as palavras claramente. Yulman fez uma pausa. Ele murmurou as palavras. Rudi? Rudi? Mas Yulman rapidamente percebeu o que estava acontecendo. Virando-se rapidamente, ele gritou ferozmente para todas as crianças. Todo mundo vá para casa agora. Vá para casa e se esconda. Agora. O rugido alto de Yulman e sua expressão urgente surpreenderam todas as crianças presentes. Os processos de pensamento de Yulman eram muito claros. Esses 2 combatentes de nível santo obviamente estavam envolvidos em algum tipo de disputa. Aparentemente, eles estavam prestes a entrar em conflito. Quando os combatentes de nível santo estavam prestes a se envolver em uma briga, as crianças que estavam ali assistindo à luta não seriam capazes de se proteger de forma alguma. A menor reverberação lateral poderia matar todas as crianças presentes. Os combatentes de nível santo tinham a reputação de ter o poder de destruir os céus e destruir a terra. Mesmo que essa reputação fosse um pouco exagerada, eles definitivamente tinham o poder de destruir uma cidade ou uma montanha alta. Rápido, vamos! Não fique aí atordoado, mova-se! Yulman gritou alto enquanto empurrava algumas crianças para longe. Só agora o resto das crianças acordou de seu estupor. Embora eles não entendessem por que Yulman os pressionava a voltar para suas casas e queriam continuar observando os combatentes de nível santo, a presença inspiradora de Yulman ainda era suficiente para enviar todas as crianças correndo rapidamente para suas casas. Caminhão, Roger, rápido, leve as crianças de 6 e 7 anos de volta para casa. Rapidamente. Se os combatentes de nível santo entrarem em conflito, quando os efeitos colaterais de sua luta chegarem até nós, as consequências serão... O rosto de Yulman estava cheio de urgência. Entendido, capitão. Lore e Roger entenderam totalmente o que seu capitão estava pensando. Lore e Roger imediatamente se viraram e levantaram as crianças que corriam lentamente.
Eles carregavam 2 em cada braço e 2 nas costas também. Ilman também se juntou a eles, começando rapidamente a pegar criança após criança. Lily, vá para casa rápido. Ilman, ainda carregando várias crianças, gritou para Lily, que também estava correndo. Eu sei, tio Ilman. Lily respondeu em voz alta. Embora Lily tivesse apenas 8 anos, sua velocidade de corrida era comparável à de 14 anos. Enquanto corria, Lily costumava se virar para olhar para o céu. Aquele enorme dragão negro enrolado e aqueles 2 combatentes de nível santo haviam capturado totalmente sua atenção. Capitão Lord Og ordenou que viéssemos ajudá-lo. 12 guerreiros saíram voando da mansão do clã Baruch. Assim que viram Ilman, gritaram com ele. Rápido, leve essas crianças para casa. Ilman ordenou imediatamente. Sim, capitão. Os guerreiros responderam apressadamente e rapidamente começaram a enviar as crianças de 6 e 7 anos para suas casas. Todos vocês vão para casa. Vá para casa e se esconda. Protejam-se. Ilman gritou novamente em voz alta. Ilman possuía grande autoridade no município de Wushan. Ao ouvir suas palavras, muitos dos aldeões que ficaram apavorados ao ver um dragão negro souberam imediatamente o que fazer. Neste momento, todo o município de Wushan se transformou em um frenesi de atividades. Todas as crianças e todos os trabalhadores fugiram para suas casas. Neste momento, a única coisa que poderia protegê-los era a pedra resistente de suas casas. Lily cobrado diretamente em sua própria residência. Rápido, esconda-se no porão embaixo do depósito. Og estava parado no meio do pátio. Ao ver Lily, ele imediatamente ordenou que ele entrasse. O porão abaixo do depósito era o maior e mais robusto dentro da mansão do clã Baruch. Qualquer um escondido lá definitivamente seria capaz de sobreviver. Sim, pai. Lily assentiu repetidamente e imediatamente correu na direção do depósito. Enquanto corria o mais rápido que podia, a mente de Lily voltou para o dragão negro, seu cavaleiro de túnica cinza e o homem de túnica verde. Ele não pôde deixar de se virar mais uma vez e olhar para o céu oriental. Como todos os edifícios da pequena cidade eram de altura bastante baixa, ele podia ver claramente centenas de metros. Neste momento, o dragão negro rosnava em voz baixa sem parar. Dilong, se você vai ser tão teimoso sobre isso, então não me culpe por minhas ações. Uma voz fria emanou do céu. Imediatamente depois, o dragão negro começou a soltar uma série de rugidos raivosos e a arrotar fogo negro fumegante de sua boca. Rudi, hoje vou ver exatamente o quão poderoso você é como um mago de nível santo. O homem de túnica verde gritou com raiva. Livro 1, capítulo 16, Catástrofe, parte 1. Claramente, o espadachim vestido de verde se chamava Dillon, enquanto o homem de túnica cinza se chamava Rudi. O dragão negro sob o homem de túnica cinza soltou uma enorme pluma de chama negra, envolvendo o homem de túnica verde e girando como fumaça. De repente, os olhos do espadachim vestido de verde brilharam com uma luz verde feroz, e então todo o seu corpo foi cercado por uma aura verde protetora, impedindo que as chamas o ferissem minimamente. Ao mesmo tempo, o som de uma espada pode ser ouvido. Esse som vibrante era ainda mais alto e puro que o rugido do dragão, abrangendo os céus e a terra. O homem de manto verde atacou com sua espada longa e, de repente, uma enorme e indistinta ponta de espada com dezenas de metros de comprimento apareceu e cortou para fora no ar, atacando ferozmente o homem de manto cinza. O homem de manto cinza olhou friamente para aquela espada de luz. Sem se mover nem um pouco, ele apenas murmurava constantemente encantamentos mágicos. Esta é a ponta de uma espada? A ponta de uma espada enorme? Enquanto corria para o armazém, Lily ainda estava observando com a cabeça virada. Como aquele homem vestido de cinza vai bloquear? Usando o dragão negro? Colidir. O dragão negro não bloqueou e permitiu que a enorme ponta da espada caísse diretamente sobre o corpo do homem vestido de cinza. As vestes cinzentas do homem imediatamente explodiram em todas as direções, mas depois de fazer isso, uma brilhante armadura de batalha protetora foi revelada por baixo dela. A armadura de batalha era tão brilhante que penetrava nos olhos, como se fosse feita de diamantes. A colisão da ponta da espada com a armadura de batalha na verdade não causou nenhum dano ao homem de túnica cinza. Como isso é possível? Lily estava realmente assustado, bobo. Como ele não estava observando para onde corria, Lily de repente tropeçou em uma pedra e caiu no chão. Mas mesmo no chão, Lily ainda continuava a assistir àquela batalha no céu oriental. Que tipo de armadura é essa? Como poderiam suas habilidades defensivas serem tão fortes? Lily, rápido. Pare de sonhar acordado. Ao ver Lily, Og não pôde deixar de soltar um rugido furioso. Sim, pai. Lily acordou assustada. Ele imediatamente se levantou e começou a correr na direção do armazém novamente. Rumble, rumble, de repente, um som aterrorizante pode ser ouvido dos céus, seguido por um guincho aterrorizante que abalou todo o município de Wushan. Lily não pôde deixar de virar a cabeça para o céu oriental para dar uma olhada. Aquele único olhar o surpreendeu mais uma vez. O céu do leste de repente ficou densamente cheio de pedras voadoras gigantes, cada uma delas do tamanho de uma casa. Sovosh, sovosh, sovosh. Todas aquelas pedras do tamanho de uma casa estavam cobertas de luz piscante, da cor de terra amarela.
Eles voaram pelo ar em velocidades surpreendentes enquanto atingiam como meteoros em direção ao homem de túnica verde. Cada pedra tinha que pesar dezenas de milhões de libras. Cada uma dessas pedras era incontáveis vezes mais pesada e maior que as pedras usadas pelas catapultas em tempos de guerra. Mesmo as muralhas de uma cidade não resistiriam a uma pedra tão poderosa. Uma única pedra gigante carregava uma força tão poderosa, mas agora, o céu inteiro estava cheio deles, enquanto inúmeras pedras formavam um arco em direção ao Homem de Verde. Cada pessoa no município de Vushan ficou chocada com a visão. Colidir. Quando a primeira pedra atingiu o Homem de Verde, a quantidade de luz verde que cobria seu corpo aumentou repentinamente dramaticamente, transformando-o em um sol verde, emanando raios penetrantes de luz verde em todas as direções. Inúmeras pedras convergiram para o Homem Verde, como gotas d'água em uma tempestade. Em um piscar de olhos, parecia que ele havia ficado completamente cercado por pedras. A luz verde agora só podia ser vista através de minúsculas fendas naquela parede de pedras. Destruir. Com um som de estalo estrondoso, uma pedra após a outra começou a explodir, conforme as pedras começaram a ser quebradas em pequenos pedaços por aquele Ki de batalha terrivelmente poderoso. Cada pedra, originalmente do tamanho de uma casa, foi quebrada em pedaços muito menores e atirada em todas as direções. Eles estavam a centenas de metros no ar para começar. Quando disparado com a força daquele Ki de batalha, os escombros dispararam com tremendo poder a uma distância extremamente distante. Oh não! O rosto de Og ficou branco. Ilman, que ainda estava nas ruas do município de Vushan, viu isso e seu rosto também ficou branco. Todos entenderam. Uma catástrofe estava caindo sobre o município de Vushan. Incontáveis rochas, variando em tamanho de 2 metros de diâmetro até o tamanho de um homem, caíram em todas as direções, sem ritmo ou padrão. Cada pedra produziu dezenas, se não centenas, de peças, e talvez 20% delas estivessem atirando na direção do município de Vushan. Rápido. Og estava tão agitado que rugiu de fúria. Neste momento, Linley ainda estava a dezenas de metros do armazém. Ouvindo o rugido de raiva de seu pai, Linley não prestou atenção em mais nada e correu em direção ao armazém em alta velocidade. Ao fazer isso, ele podia ouvir um crash após o outro. O som de inúmeras pedras chovendo no município de Vushan havia começado. Era como se um terremoto estivesse ocorrendo. Uma imagem de desastre absoluto. Uau! Uma pedra que devia pesar centenas de quilos passou direto por Linley, parando não muito longe de seus pés, criando uma enorme cratera. Linley sentiu o suor frio escorrer por suas costas. Apenas uma pequena diferença na trajetória, e sua pequena vida teria acabado. Colidir. O som de pedras quebrando casas podia ser ouvido. O som de pedras colidindo com o chão, o som de pedras quebrando madeira, o som de pessoas uivando de dor. Todos os tipos de sons misturados incessantemente, formando a sinfonia do desastre. Uau! Outra pedra enorme bateu no chão na frente de Linley, forçando-o a pular rapidamente para trás. Mas se ele continuasse tendo que se esquivar assim, como ele conseguiria se esconder dentro do armazém? Jovem mestre Linley, apresse-se. Um homem saiu correndo de dentro do armazém. Era o tio Iri, a governanta. Seu corpo estava atualmente coberto com o Ki de batalha vermelho, e ele correu diretamente para Linley. Irmão mais velho, rápido. Na porta do armazém, Varton, de 4 anos, estava chorando enquanto gritava para Linley. Varton, entre agora. Linley rugiu de volta com raiva. Uau! Uma enorme rocha de quase 2 metros de diâmetro veio voando em sua direção de longe, indo direto para o armazém. Linley percebeu imediatamente que quando essa pedra gigante se chocasse contra o armazém, Varton sofreria ferimentos graves ou até morreria. Rápido, Varton, entre. Os olhos de Linley estavam tão arregalados que pareciam injetados de sangue, e ele uivou com raiva enquanto corria em direção ao armazém em alta velocidade. Ele não prestou mais atenção às pedras que choviam, nem tentou evitá-las. Ele correu diretamente para o armazém em linha reta. Iri estava de frente para Linley e simplesmente não conseguia ver a pedra gigante indo em direção ao armazém. Mas Linley viu tudo claramente. Quando a pedra desceu e quebrou a sala, como o pequeno Varton poderia sobreviver? Jovem mestre Linley? Vendo como Linley estava agindo, Iri não pôde deixar de ficar chocado. Mais 3 pedregulhos desabaram perto de Linley, mas movendo-se como uma pantera, Linley continuou avançando. Seu olhar fixo no pequeno Varton quando ele finalmente entrou no armazém. Iri, virando-se, só agora percebeu aquela pedra de 2 metros de comprimento descendo em direção ao armazém. Seu rosto imediatamente ficou branco. Deitar-se. Linley rugiu com raiva, seu rosto feroz. Varton nunca tinha visto seu irmão mais velho parecer tão zangado antes e ficou tão apavorado que se deitou imediatamente. Com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para Linley e murmurou, irmão mais velho. Mas com um abraço voador, Linley agarrou Varton e o cobriu com seu próprio corpo. Quase naquele instante. Colidir. O som da pedra batendo no armazém. Aquela pedra enorme bateu no telhado do armazém com um poder terrível. Embora o telhado de pedra do armazém fosse resistente, quando atingido por uma pedra tão grande, ele ainda se quebrou. Até o chão do armazém foi destruído pelas vibrações daquela colisão.
Jovem mestre, os olhos do governanta Iri imediatamente ficaram vermelhos. O ki de batalha em seu corpo explodiu e como um relâmpago vermelho ele voou em direção a eles. Usando seu próprio corpo como uma barreira protetora, ele também usou as duas mãos para empurrar um enorme pedaço do telhado que cairia sobre o corpo de Linley. Iri e aquele teto em colapso chegaram ao lado de Linley quase ao mesmo tempo. Rumble, rumble. Em um piscar de olhos, Varton, Linley e Iri ficaram totalmente presos e pressionados sob os escombros que caíam. Og estava no pátio empunhando uma enorme espada, desviando uma pedra após a outra. Mas quando ele virou a cabeça para Linley, ele viu Linley arriscar tudo para proteger Varton, e então a governanta Iri voar em direção a eles para proteger os dois. Sua mente imediatamente ficou em branco. O armazém desabou e escombros caíram sobre ele. Linley, os olhos de Og ficaram vermelhos. No momento não havia como Og saber se Iri havia conseguido se posicionar na frente de Linley a tempo ou se as pedras que caíam atingiram Linley primeiro. Livro 1, capítulo 17. Catástrofe, parte 2. Baque, baque, baque. Mais alguns sons de estrondo continuaram a soar de dentro do município de Vushan, mas um curto período de tempo depois, nenhuma outra pedra caiu do céu. Todas as pedras foram completamente demolidas pelo espadachim de manto verde. Mas agora, ninguém no município de Vushan tinha energia sobrando para prestar atenção em sua batalha. Lord Og, o município de Vushan está em péssimo estado. Só então, Lord Og, o que está errado? Yeoman correu para a mansão. Assim que ele estava começando a relatar a situação da cidade, ele viu que Og estava parado ali atordoado, sem fazer um único som. O corpo de Og tremeu. Só então ele recuperou suas faculdades habituais. Linley. Og avançou violentamente em direção ao armazém a uma velocidade surpreendente. Vendo isso, Yeoman adivinhou o que havia acontecido e imediatamente seguiu Og. Esmagar. Antes de Og chegar, os escombros que cobriam Iri, Linley e Varton foram destruídos. A governanta Iri se levantou de dentro dos escombros. Tio Iri, qual é a situação? A voz de Og estava tremendo. Ao mesmo tempo, ele olhou para os corpos caídos. A primeira coisa que viu foi Linley, a cabeça coberta de sangue. A visão do sangue era tão penetrante para os olhos que Og sentiu sua cabeça ficar nebulosa e seu corpo balançar, quase caindo. Até agora, o corpo de Linley ainda estava elevado do chão, pois ele usava os punhos em uma posição de flexão, para não esmagar Varton. Pai! Uma voz jovem emanou de baixo. Varton rastejou lentamente para fora de Linley. Seu corpo era pequeno e ele estava totalmente coberto por Linley, então ele não sofreu nenhum ferimento. Irmão mais velho, o que há de errado? Varton puxou o corpo de Linley. Linley, Linley. A voz de Og estava trêmula. A governanta Iri disse de lado. Eu ainda estava um pouco lento. Houve um pedaço de entulho que consegui bloquear, mas antes de atingir o jovem mestre Linley na cabeça. Embora eu acredite que a greve não deveria ter sido muito pesada. Eu estou bem. Uma voz baixa e rouca. Linley se forçou a levantar a cabeça e olhar para Og, conseguindo um sorriso fraco. Neste momento, ao ver o sorriso de Linley, as lágrimas de Og escorreram. Linley endireitou o corpo e sentou-se. Suas roupas estavam cobertas de sangue, assim como seu rosto e seus cabelos. Quando a pedra o atingiu, causou uma grande perda de sangue. No momento, Linley também se sentiu um pouco tonta. Ainda olhando para seu pai, Linley disse em voz baixa e fraca: Pai, você está chorando. Eu estou bem. Um sorriso animado apareceu no rosto de Og. Varton, por que você estava na porta mais cedo? Linley esfregou a cabeça do irmão mais novo e disse em tom de reprovação. Varton também sabia que havia cometido um erro. Abaixando a cabeça, ele disse: Irmão mais velho, sinto muito. O Ozetakeriri, ao lado, disse: Isso foi minha culpa. Esse desastre aconteceu repentinamente e assim que levei Varton para o armazém, vi o jovem mestre Linley em grande perigo, então corri imediatamente para ajudá-lo. Não imaginei que naquele instante uma pedra enorme iria em direção ao armazém. Isso foi minha culpa. Estrondo. De repente, um enorme tremor sacudiu a terra. As expressões faciais de todos mudaram enquanto olhavam para o céu oriental. Um gigante apareceu, pairando no céu, com mais de 10 metros de altura, músculos fortemente amarrados, com uma expressão implacável no rosto. Todo seu corpo era da cor da terra amarela. No momento, este gigante de terra estava envolvido em uma batalha feroz com o espadachim de manto verde, e cada troca de golpes criava um som como relâmpago ou trovão. O som dos golpes por si só dava testemunho de quão poderoso era o gigante de terra. Cada um de seus golpes foi mais poderoso do que a força combinada daqueles incontáveis pedregulhos de antes. Linley olhou para esta batalha com admiração. Este gigante de terra deve ter sido conjurado pela magia do mago de túnica cinza. Linley poderia facilmente chegar a essa conclusão, já que o mago de manto cinza era um mago poderoso, afinal. Linley, como você está se sentindo? Og disse com preocupação. Linley espremeu um sorriso. Estou bem. Só tenho um corte na cabeça, só isso. Acabei de perder um pouco de sangue. Jovem mestre Linley, você realmente perdeu bastante sangue. Se você perder muito, você pode morrer. A governanta Iri imediatamente pegou uma gaze branca de dentro do armazém e envolveu-a no ferimento na cabeça de Linley. Og deu uma olhada em Linley.
Tio Iri, como está o ferimento dele? Tio Iri sorriu para Og. Nada mal, Linley está em excelente forma física e não desmaiou. Não deve haver muito com o que se preocupar. Nos próximos dias, ele só precisa comer mais carne para repor o sangue e ficará bem. Só agora Og soltou secretamente a respiração que estava segurando. Só então, quando viu Linley correr para proteger Varton, Og realmente ficou com um medo bobo. Ele realmente estava com medo de que seus filhos tivessem morrido assim. Depois de respirar fundo, Og olhou para Ilman. Certo, Ilman, você acabou de dizer que o município de Vushan estava em péssimo estado. Quão ruim está? Não posso dizer com precisão o quão ruim é a condição, disse Ilman com o rosto sombrio. Mas pelo que pude ver, algumas pessoas devem ter morrido e muitas ficaram feridas ou até mesmo aleijadas. Esta catástrofe veio simplesmente muito rapidamente. Embora eu tenha gritado para que todos se escondessem, muitas pessoas não tiveram a chance de se barricar em seus porões. Realmente veio muito rápido. Og virou a cabeça para olhar para o céu oriental. Os combatentes de nível santo estavam em um nível totalmente diferente do povo do município de Vushan. Um combatente de nível santo poderia destruir a cidade inteira com um aceno de mão. Anteriormente, a chuva de pedregulhos e a destruição dos ditos pedregulhos pelo homem de túnica verde não passavam de gambitos iniciais desses dois combatentes. Mas mesmo os efeitos colaterais daqueles golpes iniciais e experimentais foram suficientes para causar uma catástrofe total no município de Vushan. O lendário encantamento de estilo terra do 10º nível, um feitiço proibido, o elemento terra protetor mundial. O poder deste protetor mundial é extremamente assustador. É considerado o feitiço ofensivo mais poderoso disponível para um mago do estilo terra. Olhando para o gigante de terra, o rosto de Og ficou frio enquanto ele falava. Og era um membro do clã Dragonblood Warrior. Embora o clã Dragonblood Warrior tivesse passado por tempos difíceis, seus 5.000 anos de história significavam que dentro dos arquivos de sua família, havia informações sobre todos os ataques mágicos mais poderosos usados pelas pessoas mais poderosas da história. Og naturalmente sabia o que estava acontecendo de relance. Um encantamento de 10º nível, Linley respirou fundo. Linley queria muito um dia também montar um dragão negro e utilizar encantamentos apocalípticos de rank 10. Seus pensamentos naturalmente se voltaram para o evento mágico de testes e recrutamento. A prova só será realizada no outono na capital. Ainda falta meio ano. Do fundo do seu coração, Linley aguardava ansiosamente o exame de habilidade mágica em meio ano. Ilman, daqui a pouco acompanhe-me na inspeção da situação dos residentes do município de Vushan. Og disse e então olhou para Iri. Tio Iri, depois que esses dois combatentes de nível santo partirem, leve Linley para casa para trocar de roupa e garantir que ele descanse um pouco. Sim, senhor. Iri assentiu. Og se virou para olhar para Linley, que estava extasiado assistindo à emocionante batalha entre dois combatentes de nível 100. Rindo, ele disse, Linley, seu pequeno patife. Mesmo que você esteja ferido, você ainda quer assistir à luta dos combatentes de nível santo. Felizmente, dado que o Mago Santo libertou o Protetor do Mundo, esta batalha está prestes a terminar em breve. Absorvido na batalha chocante acontecendo no distante, Linley não notou nada ao redor de sua área do peito. Desde que sua cabeça foi ferida, o chamado anel Coiling Dragon, que ele usava por baixo de suas roupas, também estava manchado de sangue. Mas o sangue no anel do dragão espiral parecia ter desaparecido, como água em um oceano sem fim, enquanto o estranho material preto absorvia tudo lentamente. E então o anel do dragão espiral realmente começou a brilhar com uma luz fraca e fraca. Mas como estava sendo usado por baixo de suas roupas, ninguém poderia notar a luz fraca saindo da superfície do anel do dragão espiral. Livro 1, capítulo 18, O Espiral do Espírito do Dragão, parte 1. No céu oriental, o homem de túnica cinza ainda estava na cabeça do dragão negro que jazia enrolado no céu. Um sorriso autoconfiante estava em seu rosto, enquanto observava o homem de manto verde lutar contra seu gigante de terra. Shevin. Um som penetrante cortou o ar quando a espada do homem de manto verde perfurou diretamente a cabeça do gigante de terra. Estrondo. A cabeça do gigante de terra se partiu, mas o gigante de terra não desmoronou. Seus punhos em forma de pedra bateram diretamente no corpo do homem vestido de verde. Então o homem vestido de verde cuspiu um bocado de sangue, todo o seu rosto ficando branco. E então a cabeça despedaçada do gigante de terra começou a se reformar e se regenerar, como se nenhum dano tivesse sido feito. Dillon, é melhor você apenas entregá-lo. O protetor do mundo que convoquei não é algo que você possa superar. O homem de túnica cinza montando o dragão negro disse calmamente. O homem de túnica verde olhou friamente para o homem de túnica cinza. De repente, ele disse com uma voz feroz. Hu disse: eu não posso ter isso, você também não vai. Uma luz verde brilhante começou a brilhar nas mãos do homem vestido de verde. Ao ver isso, o homem de manto cinza que antes estava parado tão calmamente na cabeça do dragão negro imediatamente ficou assustado e ansioso. Parar. Espirrar. Os braços do homem vestido de verde de repente brilharam tanto quanto o sol. Um som explosivo pôde ser ouvido e desapareceu imediatamente. Dillon, você...
O homem de manto cinza apontou com raiva para o homem de manto verde, mas não conseguiu dizer nada. O rosto do homem vestido de verde estava pálido enquanto ele olhava para o homem vestido de cinza, cujo rosto também havia ficado branco. Agora ninguém tem. Rudy, eu fui ferido, mas se você quiser me matar, ainda vai ser muito difícil de conseguir. Com uma risada fria, o homem de túnica verde se transformou em um feixe de luz verde enquanto voava em alta velocidade para os céus do Nordeste. O homem de túnica cinza o observou voar. Ele apenas franziu a testa e não prosseguiu. O gigante de terra ao lado do homem vestido de cinza também desapareceu lentamente. O santo da espada estelar, Dillon? Pena. Ainda não posso matá-lo. O homem de túnica cinza disse em voz baixa. E então o dragão negro sob sua façanha, como se conhecesse os desejos de seu mestre, bateu suas enormes asas e saiu voando na direção sudeste. Em um piscar de olhos, esses dois combatentes de nível santo desapareceram. Mas o distrito de Vushan ainda estava cheio da visão de devastação total. Quase 1000 casas desabaram e gritos de dor, xingamentos raivosos e choros tristes e cheios de dor encheram o ar. Em um curto período de tempo, o município anteriormente pacífico se transformou em uma área de desastre. Dentro do pátio da mansão do clã Baruch havia apenas Og. Og estava sentado a uma mesa com a testa franzida. Como controlador do município de Vushan, ele absolutamente tinha que pensar cuidadosamente sobre como cuidar de seu povo. Passos. Tio Iri saiu da sala. Senhor, como está Linley? Og imediatamente virou a cabeça e perguntou. Iri riu. Senhor, por favor, fique à vontade. Eu já lavei e limpei as feridas do jovem mestre Linley, depois coloquei um novo curativo. Eu o fiz comer uma grande refeição, depois trocar de roupa e ir para a cama. Quando ele acordar, estará muito melhor. Só agora Og se sentiu aliviado e assentiu. Mas sua testa ainda estava franzida. Senhor, você está se preocupando com as pessoas do município de Vushan? Iri perguntou. Og assentiu. Sorrindo ironicamente, ele disse, Tio Iri, a maioria das pessoas no município de Vushan não é como nós. Os homens do município de Vushan não ficarão tão mal, já que a maioria deles são guerreiros de primeira ou segunda categoria, mas as mulheres não. Para tantas pedras choverem do céu sem parar, seria difícil para elas bloquearem alguma. Iri assentiu também. O número de pessoas no município de Vushan que conseguiram utilizar o Ki de batalha poderia ser contado nos dedos de uma mão. Agora mesmo, milhares de pedras desceram dos céus. Se as pessoas não tivessem conseguido se esconder em porões desde o início, ou usar escudos grossos para bloquear, então, assim que as pedras caíssem, não há nada que possamos fazer agora, além de esperar pelo relatório de Yuman. Og sentiu-se extremamente inquieto. Depois de muito tempo, passos urgentes e apressados puderam ser ouvidos entrando na mansão. Os olhos de Og brilharam. Virando-se, viu Yuman entrando rapidamente na mansão. Yuman, qual é a situação no município de Vushan? Og perguntou rapidamente. Yuman soltou um suspiro cheio de dor. Acabamos de fazer alguns cálculos. Mais de 300 pessoas morreram e 1000 ficaram feridas. O município inteiro tinha apenas uma população de 5.000. Isso significava que a taxa de baixas era de cerca de 20%. E isso era para quem morava em casas de pedra. Isso realmente foi um desastre. Tantas vítimas. Og não pôde deixar de começar a ficar preocupado. A comida era a força vital de qualquer nação, e uma pequena cidade era a mesma coisa. Para sua força de trabalho diminuir drasticamente de repente, mas o número de feridos e aleijados disparar. A situação econômica da cidade iria piorar ainda mais. Eka, Og soltou um longo suspiro. Ele queria reduzir seus impostos, mas a taxa de imposto dos municípios de Vushan já era muito baixa. Agora, a sobrevivência de seu próprio clã já havia se tornado um problema. Como ele poderia ajudar os plebeus da cidade? A situação era diferente daquelas outras cidades, onde os impostos eram tão altos que muitos plebeus morriam de exaustão e miséria. Lord Og, todos os plebeus do município de Vushan apreciam muito sua gentileza e generosidade. Todo mundo sabe o quanto você fez por nós. Por favor, não fique muito irritado. Yuman disse do lado. O próprio Yuman nasceu no município de Vushan. Com base em seu status de guerreiro de 6º escalão, mesmo na capital, ele poderia ser o capitão da guarda de uma família nobre. Mas como Yuman sentiu gratidão pelo clã Baruch devido à sua bondade e generosidade, depois que Yuman se aposentou de sua carreira militar, ele se tornou diretamente o capitão da guarda deste velho e decadente nobre clã Baruch. Yuman, lidere o esquadrão de guarda para fazer mais reconhecimento do município. Tio Iri, vá descansar um pouco. Og instruiu diretamente. Sim, senhor. Yuman disse. A governanta Iri também se curvou respeitosamente e partiu. Depois que Yuman também deixou o pavilhão, mais uma vez, a única pessoa que restou foi Og, dentro do quarto de Linley. Devido ao ferimento na cabeça de Linley, Iri instruiu todos a não incomodar Linley e deixá-lo descansar um pouco. Enquanto o município de Vushan era um turbilhão de atividades, o quarto de Linley era pacífico e silencioso. O próprio Linley foi atraído profundamente para um mundo de sonhos. Jin. Um som suave semelhante a um carrilhão pode ser ouvido quando os raios de luz começaram a vazar da área do peito de Linley.
e então, uma gaiola de luz cercou o anel negro do dragão espiral, que lentamente voou para fora do pijama de Linley e começou a pairar a cerca de 10 centímetros de distância dele. O anel começou a tremer com mais força, e o brilho do anel do dragão espiral começou a crescer também. Felizmente não havia ninguém no quarto de Linley agora. Qualquer pessoa que entrasse na sala ficaria atordoada. Linley, no entanto, ainda estava dormindo alegremente e não percebeu que o anel do dragão enrolado agora estava flutuando. Ting! O brilho ao redor do anel do dragão espiral de repente começou a se contrair rapidamente, e então um único raio de luz nebulosa voou de dentro do anel. Descendo ao lado da cama de Linley, transformou-se na imagem de uma pessoa. A imagem era de um velho cavalheiro de aparência amável, com vestes brancas como a lua e uma longa barba branca. Neste momento, o anel do dragão Coilin caiu diretamente no peito de Linley, impotente. As pálpebras de Linley piscaram e então se abriram lentamente. Ao ver um velho que ele nunca havia visto antes na cabeceira de sua cama, ele não pôde deixar de se sentir chocado. Você, quem é você? Olá, garoto. Meu nome é Duerin Kovart de Linkevut. Eu sou um grande magus de nível santo do Império Poan. Puang? O velho de aparência amável disse com um sorriso. Os olhos de Linley de repente se viraram. Você é um instrutor de magus de nível santo? O velho de cabelos brancos assentiu com confiança. Sem chance. Vovô, você acabou de dizer que é do Império Poan. O Império Poan que foi erradicado há mais de 5.000 anos? Linley estava bastante familiarizado com a história do mundo, e sabia muito bem que o Império Poan havia deixado de existir antes mesmo de seu próprio clã existir. Na Era Moderna, o Império Poan não era um dos 4 grandes impérios do mundo. Livro 1, capítulo 19, O Espiral do Espírito do Dragão, parte 2. O Império Poan durou um período de tempo extremamente longo e foi erguido há mais de 8.000 anos. Todo o Império Poan durou 3.000 anos, mas no final ainda foi destruído. O domínio sobre o qual o Império Poan havia anteriormente dominado era aproximadamente as fronteiras combinadas da União Sagrada e da Aliança das Trevas. Em outras palavras, toda a Cordilheira das Bestas Mágicas, os 12 reinos e os 32 ducados pertenceram ao Império Poan. A partir disso, pode-se dizer que vasto império tinha sido. Mas o Império Poan havia sido destruído há muito tempo. Mais de 5.000 anos atrás, o velho de cabelos brancos ficou momentaneamente atordoado e depois soltou um suspiro. Não tenho como sentir a passagem do tempo dentro do Vordrin. Eu não esperava que quando saísse do Anel Mundial, mais de 5.000 anos teriam se passado desde a destruição do meu país. Vovô, do que você está falando? Estou confuso. Linley sentiu como se toda a sua mente estivesse turva. Este velho vovô apareceu de repente do nada e afirmou ser um grande mago da era do Império Poan, que foi destruído há 5.000 anos. O que poderia ser mais ridículo do que isso? Linley até se perguntou se ele estava sonhando. Criança. O velho de cabelos brancos olhou para Linley. Sorrindo, ele disse, o anel que você usa próximo ao peito é o artefato divino que usei uma vez, o Anel Mundial. Espere. Linley imediatamente olhou para ele e disse, que Vordrin, este anel em volta do meu peito foi deixado pelos anciãos do meu clã ancestral. Seu nome é Anel do Dragão Enrolado. Anel de Dragão Enrolado? Foi originalmente chamado de Coilin Dragon Ring? O velho disse surpreso. Linley ficou atordoado. Nome original? O que quer dizer com nome original? Linley olhou interrogativamente para o velho. Só agora o velho começou a rir. Coilin Dragon Ring deve ser o nome que você deu. Ou talvez o nome que um ancião seu deu. Quando descobri este anel originalmente, procurei em todos os tipos de documentos, mas não consegui encontrar nenhuma informação sobre ele. Assim, dei a mim mesmo a autoridade para intitulá-lo de Vordrin. Mas quanto ao nome original, nem eu tenho ideia. Vovô, você mesmo escolheu um nome para isso. Mas agora ele pertence a mim, e eu o chamei de Anel do Dragão Enrolado. Linley era bastante teimoso. Tudo bem, chame-o de Anel do Dragão Enrolado se desejar. O velho riu, não querendo debater com Linley. Vovô, você pode me dizer por que você acabou de aparecer de dentro do Anel do Dragão Enrolado? Linley questionou. O velho sorriu. No ano 4280 do calendário Yulan, Ao ouvir isso, Linley ficou secretamente chocado. Ano 4280? Este ano é o ano 9990. No ano 4280 do calendário Yulan, encontrei um antigo inimigo meu, um grande magus de nível santo chamado Amelin Amulin, e nós dois começamos a lutar. Eu não esperava que um segundo combatente de nível santo me emboscasse e me atacasse furtivamente. No final, fui derrotado e meu corpo foi destruído. Eu não queria que meu espírito fosse capturado e torturado por meu inimigo, Amelin. Então eu me selei dentro deste Vordri, este anel do dragão espiral. O velho explicou o que havia acontecido no passado. O Coilin Dragon Ring é um objeto extremamente incrível. Não parece emanar nenhuma aura mágica, mas em utilidade pode até ser comparada a artefatos divinos. Quando selei minha alma dentro do anel, Amelin e os outros procuraram por mim por muito tempo, mas não conseguiram me encontrar. Isso também é graças ao anel espiral do dragão. O velho sorriu enquanto falava. Linley secretamente assentiu. O Coilin Dragon Ring, pelas aparências, realmente parecia bastante simples.
Como membro de um antigo clã, Linley tinha um olhar bastante avaliador. Normalmente, itens preciosos teriam pelo menos algum tipo de aura elemental. Mas este anel espiral do dragão parecia nada mais do que madeira simples e inerte. Vovô, você disse que 5.000 anos atrás, você foi emboscado por um grande mago de nível santo e um combatente de nível santo. E então você foi selado dentro deste anel? E que este anel é um artefato comparável em poder a um artefato divino. Linley finalmente disse. Certo. Vendo que Linley entendeu, o velho não pôde deixar de sorrir e acenar com a cabeça. Então vovô, como é que você apareceu de dentro do ringue agora há pouco? Linley olhou duvidosamente para o velho. Rindo, o velho explicou. Na verdade, quando selei meu espírito dentro do anel do dragão enrolado, entrelacei minha própria existência no anel do dragão enrolado. Somente quando uma pessoa se tornar o novo dono do anel eu poderei sair dele. Torna-se o novo dono do anel? Certo. Através do gotejamento de sangue no anel espiral do dragão. O velho riu. Linley franziu a testa enquanto murmurava. Pingando sangue no anel? Franzindo a testa enquanto tentava lembrar quando isso aconteceu, Linley de repente lembrou que quando a pedra abriu sua cabeça, sangue fresco inundou suas roupas e seu peito. Muito provavelmente foi nessa época que o sangue pingou no anel. Oh, então isso me torna o dono do anel do dragão enrolado. Linley assentiu. Certo. Só agora, depois que você se tornou o dono do anel espiral do dragão, poderei sair do anel e experimentar mais uma vez o ar do continente Yulan. Uma sugestão de sorriso estava no rosto do velho. Certo. Criança, acabei de te dizer meu nome, mas qual é o seu? Linley sorriu brilhantemente. Meu nome é Linley. Linley Baruch. Linley, um belo nome. O velho sorriu. Vovô, você vai ficar para sempre preso ao ringue e incapaz de recuperar sua liberdade? Linley se sentiu muito mal por ele. O velho sorriu e assentiu. Linley, você deve saber que quando a maioria das pessoas morre, seus espíritos vão entrar no reino inferior. Mas porque eu era um grande mago de nível santo no momento da minha morte, minha energia mental adquiriu forma física. Essa foi a única razão pela qual pude resistir temporariamente ao chamado do reino inferior e me selar dentro do anel do dragão enrolado. No momento só há uma maneira de deixar este anel: esgotar toda a minha energia mental restante. Esgotar toda a sua energia mental restante? Linley não entendeu muito bem. O que os homens chamavam de energia mental, os fantasmas poderiam chamar de energia espiritual. Quando a energia mental de uma pessoa estava completamente esgotada, sua alma se dissiparia naturalmente. Em outras palavras, quando minha alma se dissipar, ela deixará os limites deste anel do dragão espiral. O velho disse calmamente. Mas a situação atual também está boa. Embora eu esteja confinado pelo anel espiral do dragão, impedindo-me de me afastar mais de 3 metros dele, isso não é tão ruim. O coração de Linley tremeu. De repente, em seu coração, Linley sentiu pena desse velho. Linley, já estou muito satisfeito. Você não sabe disso, mas se meu espírito tivesse sido capturado por Amelin, teria sido um destino pior que a morte. O velho suspirou. Vovô, você disse que seu nome é Duerrin Kovart? Posso me dirigir a você como vovô Duerrin? Linley disse de repente. Duerrin Kovart foi um poderoso grande mago do Império Poan e, portanto, tinha um status pessoal extremamente elevado. Naquela época, ele estaria entre os 5 melhores personagens do continente Yulan. Ele caiu apenas porque foi emboscado de forma desprezível pelo grande mago Amelin e outro combatente de nível santo. No entanto, Duerrin Kovart nunca teve filhos nem netos. Ao ouvir Linley chamá-lo de vovô Duerrin, o coração de Duerrin Kovart, que esteve solitário por milhares de anos, de repente ficou quente. Sim. Duerrin Kovart sentiu-se extremamente feliz. Um olhar de excitação apareceu de repente nos olhos de Linley. Vovô Duerrin, agora há pouco você disse que é um grande magus de nível santo. Então, você pode me ensinar como usar magia? O coração de Linley estava batendo freneticamente. A pessoa na frente dele era um grande magus de nível santo de 5.000 anos. Na mente de Linley, o enorme corpo do Velocidragon, o espetáculo aterrorizante da dança das serpentes de fogo e as inúmeras pedras caindo do céu começaram a tocar repetidamente, junto com o espetáculo daquele homem orgulhoso que estava no topo do dragão negro. Ele desejava profundamente que um dia, ele também pisaria na cabeça de um dragão negro e faria os céus tremerem. Duerrin Kovart coçou a barba branca. Com os olhos brilhando, ele disse, claro que posso. Seu avô Duerrin é um grande mago santo do estilo todo-poderoso da Terra. E entre todos os elementos, o elemento terra é o mais poderoso de todos. Quando ele começou a discutir magia, Duerrin Kovart começou a ficar animado. Livro 1, capítulo 20, Magia do estilo da Terra, parte 1. A expectativa de Linley estava prestes a explodir como um vulcão quando ele imediatamente se encheu de excitação. Vovô Duerrin, você pode realmente me ensinar como me tornar um mago? Linley olhou animadamente para o velho Duerrin. Duerrin Kovart, vendo o estado em que Linley estava, acariciou sua barba branca. Linley, seu avô Duerrin é um grande mago santo. Mesmo que você não tenha muito talento natural, ainda posso lhe ensinar magia. Claro, se seu talento for baixo, suas realizações também serão baixas. Se qualquer outro mago estivesse presente e ouvisse suas palavras, ficaria surpreso.
Na sociedade dos magos, o mais importante é o talento. Nenhum talento significava nenhuma possibilidade de se tornar um mago. Muitas pessoas acreditaram nisso, mas Duerren Kovart se atreveu a afirmar que mesmo que o talento de seu aluno fosse fraco, ele ainda tinha a habilidade de transformar o aluno em um mago. Se qualquer outra pessoa tivesse feito essa afirmação, eles seriam vistos apenas como se gabando descontroladamente, mas o homem que disse essas palavras era um grande mago de nível santo de 5.000 anos de idade. Baixo talento, baixas realizações? Linley sentiu seu coração tremer. A razão pela qual ele queria se tornar um mago era porque queria restaurar a glória ao clã Baruch. Mesmo que ele não pudesse fazer isso, ele esperava pelo menos realizar a única tarefa que gerações de anciões do clã lutaram para alcançar por séculos: recuperar sua herança ancestral. Se ele pudesse fazer isso, seria o suficiente. Mas para isso, o poder era um componente importante. Linley, não se preocupe. Sua aptidão para magia ainda nem foi avaliada. Quem sabe se será alto ou baixo? Talvez você tenha um tremendo talento para magia. Duerren Kovart acariciou sua barba branca enquanto sorria. A tranquilidade do vovô Duerren trouxe calma para Linley também. Vovô Duerren, como alguém testa aptidão mágica? Linley não pôde deixar de ficar ansioso. Na verdade, é muito fácil testar a aptidão mágica. Assim como Duerren Kovart falou de repente, passos podiam ser ouvidos do lado de fora da porta. Ao ouvi-los, Linley imediatamente ficou nervoso. Ele rapidamente disse para Duerren Kovart: Vovô Duerren, rápido, esconda-se. Alguém está vindo. Se este grande mago santo de 5.000 anos de idade do antigo Império Poan fosse descoberto, poderia ser desastroso. Duerren Kovart apenas sorriu, sem se mover. Vovô Duerren. Linley estava começando a ficar impaciente. Crea acre. A porta do quarto se abriu e a governanta Iri enfiou a cabeça para dentro. Vendo que Linley estava acordado, ele não pôde deixar de sorrir. Jovem mestre Linley, eu não esperava que você já tivesse acordado. Como você se sente, jovem mestre? Linley imediatamente forçou um sorriso. Assentindo, ele disse: Obrigado por perguntar, tio Iri. Estou muito melhor agora. Linley sentiu-se extremamente agitado. Ele não pôde deixar de se virar para olhar na direção de Duerren Kovart, mas Duerren Kovart ainda estava parado ali, sorrindo. O que está acontecendo com o vovô Duerren? Eka, estamos prestes a ser descobertos. Vai ser muito chato ter que explicar. Jovem mestre Linley, é hora do jantar. Já que você já está acordado, venha jantar conosco. Tio Iri sorriu enquanto falava. Oh, entendi. Linley deu outra espiada em Duerren Kovart, seu coração cheio de perguntas. O que está acontecendo? Pela expressão do tio Iri, parece que ele não consegue ver o vovô Duerren. Vendo Linley olhar constantemente para o canto de sua cama, tio Iri perguntou curiosamente: Jovem mestre Linley, por que você está olhando para o lado de sua cama? Você deixou cair alguma coisa? Posso ajudá-lo a procurá-lo? Não, nada. Linley imediatamente saiu da cama. Tio Iri, vamos jantar. Embora ele achasse a reação de Linley um pouco estranha, tio Iri não pensou muito nisso, apenas assentiu e sorriu. Linley se vestiu, mas ainda assim não pôde deixar de dar uma espiada em Duerren Kovart. Mas assim que ele fez isso, Duerren Kovart, que ainda estava sorrindo para ele, desapareceu de repente do campo de visão de Linley. Ele entrou no anel do dragão enrolado. Linley agora podia sentir claramente que um espírito agora residia dentro do anel do dragão enrolado. Ao contrário do passado, Linley agora tinha ligado a alma do anel com seu próprio sangue, dando-lhe um nível mais profundo de compreensão. Linley, não há necessidade de falar em voz alta. Apenas fale comigo mentalmente. Como mestre do anel do dragão enrolado, você pode se envolver diretamente em comunicação espiritual comigo, pois sou um espírito dentro do anel. A voz de Duerren Kovart ecoou na mente de Linley. Isso surpreendeu muito Linley. Vovô Duerren? Linley testou o link mental. Eu te escuto. A voz de Duerren Kovart também ecoou na mente de Linley. O coração de Linley ficou imediatamente cheio de alegria. Mas enquanto conversava com Duerren Kovart, ele não prestou atenção por onde andava e tropeçou na porta. Tio Iri, caminhando à frente dele, virou-se e riu. Jovem mestre Linley, observe por onde você anda. Entendi, tio Iri. Linley riu em resposta. Enquanto se envolvia animadamente em uma conversa mental com Duerren Kovart, Linley entrou na sala de jantar e sentou-se. O jantar de hoje foi bastante suntuoso, incluindo uma perfumada ovelha assada. Og olhou para Linley. Sorrindo, ele disse: Linley, coma um pouco. Enquanto falava, Og cortou pessoalmente uma tira de carne das patas traseiras da ovelha para Linley. Obrigado, pai. Linley ficou bastante surpreso. Sua família estava em dificuldades econômicas, então normalmente o jantar era bastante espartano. Mas hoje eles ainda comeram ovelha assada? O que Linley não sabia era, quando a chuva de pedras desceu sobre a cidade, além de homens e mulheres, até muitos animais foram mortos. Deixando de lado o clã Baruch, até mesmo algumas famílias pobres que raramente comiam carne estavam desfrutando de uma refeição extravagante hoje. Vovô Duerren, por que tio Iri não viu você naquele momento? Linley perguntou mentalmente a Duerren Kovart. Linley, devo informar que além de você ninguém pode me ver, porque agora sou apenas uma projeção espiritual que não tem importância. Sou invisível aos olhos.
Somente você, como mestre do Anel do Dragão Enrolado, pode me ver. Duerrin Kovart explicou em detalhes. Lily de repente entendeu. Anteriormente, o vovô Duerrin havia dito que ele havia morrido há muito tempo, e apenas seu espírito agora permanecia. Vovô Duerrin, no futuro, isso não significa que você sempre pode aparecer ao meu lado? Lily sentiu-se extremamente feliz. Assim que Lily falou, ele viu que ao lado dele, um velho de cabelos brancos apareceu de repente do nada. Era Duerrin Kovart. Mas Og, a governanta Iri e seu irmão mais novo, Varton, continuaram a comer e conversar, sem perceber a existência de Duerrin Kovart nem um pouco. Uau! Ouvir e ver eram duas coisas diferentes. Quando ele testemunhou pessoalmente que todas as outras pessoas na mesa de jantar não sabiam da presença do vovô Duerrin, Lily ficou profundamente surpreso. Ainda há algumas pessoas que podem sentir minha presença. Aqueles cuja presença espiritual está a par de mim podem sentir minha presença. Mas naturalmente, se eu me esconder dentro do Anel do Dragão Enrolado, eles definitivamente não serão capazes de me sentir. A voz de Duerrin Kovart soou na cabeça de Lily. No mesmo nível espiritual do vovô Duerrin, Lily mastigou e pensou em Duerrin Kovart ao mesmo tempo. Aqueles que têm o mesmo poder espiritual que eu são provavelmente combatentes de nível santo. Apenas combatentes de nível santo podem sentir minha presença, mesmo que mal. Mas é claro, o pré-requisito é que eu apareça fora do Coiling Dragon Ring. Assim que eu entrar no ringue, não há como eles me encontrarem. Duerrin Kovart sorriu enquanto falava. Lily assentiu mentalmente enquanto pegava uma perna de carneiro assada e a mastigava. Lily, coma mais devagar. Og viu quão rápido Lily estava comendo e não pôde deixar de rir. Lily sorriu para seu pai, mas continuou a devorar sua comida com pressa. Num piscar de olhos, ele despiu toda a carne da perna de carneiro. Lily soltou um arroto confortável e depois usou o guardanapo para limpar os lábios. Levantando-se, ele disse: Pai, tio Iri, terminei de comer. Sinto que minha cabeça ainda está um pouco tonta, então vou descansar um pouco mais. Varton, até mais. Lily foi o primeiro a terminar de comer. Ainda está se sentindo tonto? Então vá descansar um pouco. Og disse apressadamente. Os acontecimentos anteriores da manhã deixaram uma impressão duradoura em Og. Houve um momento em que ele até pensou que Lily tinha sido esmagado até a morte. Depois de experimentar tal evento, a atitude de Og em relação a Lily claramente melhorou substancialmente. Irmão mais velho, até mais. O gordinho Varton acenou para Lily com a mão coberta de graxa. Livro 1, capítulo 21, Magia do Estilo da Terra, parte 2. Lily correu de volta para seu quarto e fechou a porta com força atrás dele. Ele rapidamente tirou os sapatos, pulou na cama e sentou-se. Vovô Duerrin, sai agora. Ajude-me a testar minha aptidão mágica. Lily estava extremamente impaciente. Quando ele estava jantando agora há pouco, todos os seus pensamentos estavam voltados para isso. Um raio de luz nebuloso saiu de dentro do ringue, caindo no chão e se transformando em Duerrin Kovart. Sorrindo, Duerrin Kovart disse: Lily, não seja tão impaciente. Primeiro devo lhe dizer que como não tenho nenhum equipamento especializado para testes de aptidão mágica comigo, só posso testar se você tem ou não algum talento para magia do estilo terra. Como não tenho ferramentas, não tenho como testar e ver se você tem aptidão para qualquer outra magia. Você só pode testar minha aptidão para a magia do elemento terra? Lily ficou um pouco desapontado. Ele também tinha ouvido falar que para testar a aptidão mágica, eram necessárias ferramentas especiais, mas como o vovô Duerrin era um grande mago santo, Lily esperava que Duerrin pudesse ter alguns métodos especiais. O que há de errado com o estilo terra? Lily, deixe-me dizer-lhe, entre os elementos da terra, fogo, água, vento, trovão, luz e escuridão, a terra é o estilo mais poderoso de todos. Uma expressão de orgulho estava no rosto de Duerrin Kovart. Claramente, ele estava cheio de confiança. Afinal, ele era um grande mago santo do estilo do elemento terra. Lily achou isso um tanto difícil de acreditar. Cada estilo deve ser igual. Como o estilo terra poderia ser o mais poderoso? Vovô Duerrin, ouvi dizer que os ataques elementais de fogo são os mais poderosos? E que os ataques elementais do estilo escuridão são os mais imprevisíveis. Como o estilo terra pode ser o mais poderoso? Lily franziu a testa. O examável vovô Duerrin de repente ficou com raiva ao resmungar Lily. Deixe-me dizer-lhe que quando se trata de poder de ataque, cada estilo elementar tem seus pontos fortes. Por exemplo, o feitiço de estilo de fogo proibido de fogo celestial queimando os campos, fogo terrestre queimando as cidades, pode queimar uma cidade inteira em cinzas. É verdade. Mas o estilo de água tem o feitiço proibido de Absolute Zero, que quando desencadeado pode congelar até a morte centenas de milhares de pessoas. O relâmpago celestial da destruição absoluta do estilo Thunder pode desencadear dezenas de milhares de raios, aos quais ninguém pode sobreviver. O feitiço proibido do estilo Vento, Tempestade Aniquiladora, pode encher o céu inteiro com rajadas de vento semelhantes a lâminas. Duerrin Kovart soltou um longo suspiro. O coração de Lily estava tremendo. Ele pensava que os ataques do estilo fogo eram os mais poderosos, mas pelo que parece, isso era uma piada absoluta. Cada estilo elementar, no nível dos feitiços proibidos, continha um poder destrutivo surpreendente. E estilo terra? Lily não se esqueceu da magia elementar do estilo terra.
Duerrin Kovart disse com autoconfiança. Como o estilo terra poderia ser fraco? Quando o feitiço proibido do estilo terrestre, descida do meteoro celestial, for executado, incontáveis pedregulhos enormes choverão do céu e reduzirão uma cidade a escombros em um piscar de olhos. Ele também tem o feitiço proibido, Heaven Collapses, Arf Shatters. Quando este feitiço for usado, a própria terra começará a se agitar como as ondas do oceano. As casas desmoronarão, a própria terra se dividirá e o magma será expelido pelas rachaduras, matando inúmeras pessoas. Linley não ousava nem respirar. Simultaneamente, o estilo da Terra também possui o feitiço de proteção de amplo alcance Pulsating Guard. Uma vez que o Pulsating Guard é usado, a área acima, abaixo e ao redor de uma cidade inteira ficará protegida de todos os ataques. Mesmo que um oponente use o relâmpago celestial da destruição absoluta, este feitiço pode afastá-lo. Duerrin Kovart começou a falar cada vez mais rápido enquanto ria. Mas é claro, estou falando apenas de feitiços destrutivos de amplo alcance, e não de magia de batalha individual. Linley assentiu. Ele percebeu que o vovô Duerrin estava falando exclusivamente sobre magia de amplo alcance e nível de catástrofe. Vovô Duerrin, parece que o estilo terra tem muito mais feitiços proibidos? Por que é que? Linley disse curiosamente. Duerrin Kovart disse com confiança. Linley, há algo que você não está entendendo. Na verdade, cada estilo elementar é aproximadamente equilibrado, mas em ambientes diferentes eles terão efeitos diferentes. Por exemplo, no ambiente rico em água do oceano, a magia do estilo da água será extremamente forte. Em alguns lugares onde o vento sopra forte, a magia do estilo do vento também será muito poderosa. Linley começou a entender. Linley, em todo o mundo, não é verdade que a maioria das batalhas e a maioria dos magos estão na Terra? E quando usada em pé na Terra, a magia do estilo Terra é extremamente eficaz. Um sorriso estava no rosto de Duerrin Kovart. Conforme você permanece firme na Terra sem limites, o mago do estilo Terra terá um assistente extremamente eficaz. Linley agora entendeu. Cada estilo elementar de magia era mais eficaz em determinados lugares. Mas as batalhas travadas pelos magos do continente Yulan eram virtualmente todas em terra, o que significa que os magos de estilo terrestre quase sempre estavam em vantagem. Entre todos os estilos de magia, como o estilo da terra nos permite absorver a essência elementar da terra em nossos corpos, o estilo da terra tem o maior benefício para melhorar sua forma física. A Mãe Terra é muito benevolente conosco. Um olhar de veneração estava no rosto de Duerrin Kovart. Quando nós, magos de estilo terrestre, sentamos no chão, podemos sentir a vastidão da Terra, sentir seu pulso e sentir o amor da Mãe Terra por nós. Quando se trata de ataques, a magia do estilo Terra tem o feitiço de batalha proibido individual, protetor do mundo, e também os feitiços destrutivos de descida do meteoro celestial e céu colapsado, terra estilhaçada. Quando se trata de defesa, entre os feitiços proibidos está o feitiço de proteção de amplo alcance, guarda pulsante, bem como o feitiço de proteção pessoal, guarda da terra. Quando se trata de proteção pessoal, nada supera os feitiços elementais do estilo terra. Duerrin Kovart parecia muito confiante. Proteção pessoal? Vovô Duerrin, você está dizendo que o estilo terra tem os feitiços de proteção pessoal mais fortes? Linley olhou interrogativamente para Duerrin Kovart. Duerrin Kovart riu ao dizer. Nos níveis iniciais, os magos de estilo terra têm acesso a feitiços simples, como um escudo de terra ou uma parede de terra. Ao se tornar um mago de quinta categoria, você terá acesso ao feitiço Earguard, que crescerá continuamente em poder junto com você. Quando utilizado por um mago de quinto ou sexto nível, cobrirá todo o seu corpo com uma camada de armadura de pedra. Mas ao atingir o sétimo nível, ele se transformará em uma armadura de jadeíta. Ao atingir o oitavo nível, esta armadura Earguard será feita de cristal de jade. E ao atingir o nono posto, será composto de platina. Finalmente, quando um mago de nível 100 executa o feitiço Earguard, a armadura protetora será feita de diamantes. O poder defensivo deste feitiço. Enquanto ele falava, um sorriso apareceu no rosto de Duerrin Kovart. Linley não pôde deixar de suspirar interiormente. Este elemento de estilo terrestre era realmente poderoso. Quando o feitiço guarda da terra atingiu o nível de poder do santo, ele era composto inteiramente de diamantes. Linley sabia que os diamantes eram uma substância extremamente dura e inflexível. E os diamantes que compunham a guarda da terra não eram diamantes comuns, mas sim formados por magia, tornando-os ainda mais resistentes do que diamantes reais. Ah, certo! Linley de repente se lembrou dos dois combatentes de nível santo que estavam lutando no céu. Ele se lembrou de como o homem de túnica verde desferiu aquele enorme ataque nebuloso com a ponta da espada no homem de túnica cinza, cuja túnica se quebrou e revelou uma armadura semelhante a um diamante por baixo. Aquele mago de nível santo chamado Rudi contou com aquela armadura de diamante para bloquear o ataque de Dillon. Deve ter sido um feitiço de guarda terrestre de nível santo. Linley sentiu-se secretamente chocado. Foi poderoso o suficiente para receber um golpe direto de um combatente santo. A partir disso, pode-se dizer o quão poderoso era defensivamente. É por isso que eu lhe disse que a magia do estilo terra é o estilo elementar mais poderoso de todos. A barba branca de Duerrin Kovart tremulou, fazendo-o parecer ainda mais satisfeito consigo mesmo.
Afinal, todos os homens sobreviveram vivendo na Terra. Eles viveram na Terra e fizeram guerra enquanto estavam na Terra. Naturalmente, os magos do estilo Terra sempre teriam uma vantagem. Livro 1, capítulo 22, A primavera termina, o outono chega, parte 1. Na verdade, todos os estilos elementares, incluindo o estilo Terra, tinham seus próprios pontos fortes. Mas como um grande mago santo do estilo Terra, era natural que Duerrin Kovart elogiasse fortemente o estilo Terra. Linley, de 8 anos, ao ouvir as palavras de Duerrin, ficou cheio de ansiedade. Vovô Duerrin, apresse-se e me teste e veja se tenho alguma aptidão para me tornar um mago do estilo Terra. Linley estava se sentindo extremamente ansioso. Duerrin Kovart começou a rir. Tudo bem, vou testar você imediatamente. Primeiro, deixe-me dizer que o teste de aptidão mágica é um teste de 2 partes, então o teste que estou administrando também terá 2 partes. Duerrin Kovart estava se comportando de maneira extraordinariamente generosa. Depois de ter ficado preso no Anel do Dragão enrolado por 5.000 anos, é claro que agora ele estava de bom humor ao se deparar com uma criança tão fofa. A aptidão mágica é dividida em 2 partes, a força da afinidade mágica de alguém por certos elementos e a força da energia mental de alguém. Duerrin Kovart começou a explicar os fundamentos do teste. Para que servem essas 2 partes? Linley perguntou curiosamente. Duerrin Kovart disse com uma voz gentil. Linley, antes de responder isso, deixe-me perguntar se um mago está prestes a lançar um feitiço, em que ele confia? Encantamentos mágicos. Linley disse imediatamente. Linley viu como o mago que montava o Velocidragon primeiro murmurou muitas palavras mágicas antes de lançar seu feitiço. Errado. Eu vi magos lançando feitiços. Todos eles recitaram encantamentos mágicos primeiro. Linley argumentou imediatamente. Duerrin Kovart acariciou sua barba branca e disse com satisfação. Ao lançar feitiços, a coisa mais importante para um mago é sua força mágica e sua energia mental. Se sua energia mental for suficientemente poderosa, ele pode até lançar feitiços instantaneamente, sem necessidade de quaisquer encantamentos. Os encantamentos mágicos servem apenas uma função suplementar. Oh, Instacast? Linley olhou interrogativamente para Duerrin Kovart. Linley sentiu como se de repente o enorme mundo da feitiçaria estivesse se abrindo lentamente diante de seus olhos, mas ainda permanecia nebuloso e indistinto. Duerrin Kovart, no entanto, estava dissipando a fachada misteriosa por trás deste mundo de magia. Sorrindo, Duerrin Kovart assentiu. Certo. Para lançar um feitiço, seu corpo deve ser capaz de fornecer uma quantidade suficiente de força mágica e, em seguida, usar energia mental para controlar essa força mágica para invocar essência elementar suficiente para transformá-la em um feitiço. Essência elementar? Linley ficou surpreso. Vovô Duerrin, você está dizendo que para lançar feitiços mágicos, precisamos recorrer a essências elementais externas? Haha. Claro. Linley, você achou que um mago poderoso poderia simplesmente confiar na essência elemental já em seu corpo? Impossível. Vejamos os feitiços mágicos de nível proibido. A força mágica no corpo de um mago de nível santo só pode fornecer 1% da quantidade de essência necessária. Os outros 99% só podem ser fornecidos pela essência natural e elementar. Deixe-me colocar para você assim, o chamado Mageforce de um mago é realmente apenas essência elementar pura e altamente refinada. Mageforce pode ser descrito como um general, enquanto a essência elementar da natureza são os soldados. Um mago invoca sua força mágica e a usa para direcionar a essência elemental da natureza para formar feitiços incríveis. Entendido? Duerrin Kovart sorriu ao olhar para Linley. Linley não pôde deixar de franzir a testa. Ah, eu entendi. Linley riu e assentiu. A força mágica dentro de um magus é como Tio Willman, enquanto a essência elemental é como nosso grupo de crianças. Tio Willman, sozinho, dirige todo o nosso grupo no treinamento, no ataque ou na batalha. Duerrin Kovart sorriu e assentiu. Certo. Portanto, a força mágica de um mago é extremamente importante. Se ele não tiver força mágica suficiente, ele não será capaz de lançar um feitiço. Linley assentiu. Comparado ao Mageforce, no entanto, a energia mental é ainda mais importante. Duerrin Kovart sorriu enquanto falava. A essa altura, você deve ter percebido que a chamada energia mental é realmente energia espiritual, uma forma de controlar a energia. Linley, uma grande quantidade de força mágica extrai uma quantidade ainda maior de essência elementar. Se uma quantidade tão grande de força não for controlada pela energia espiritual, qual você acha que seria o resultado final? Duerrin Kovart acariciou sua barba branca enquanto observava Linley em silêncio. Linley franziu a testa ponderando. Vovô Duerrin, Linley disse em voz baixa enquanto franzia a testa. Em alguns livros, li sobre algumas táticas militares. Nele, uma das coisas que dizia era, para subjugar um inimigo, primeiro subjugar seu rei. Por exemplo, bandidos. Se você primeiro matar o líder dos bandidos, o exército de bandidos naturalmente se desfará em pedaços e se desfará. Portanto, a energia espiritual deve servir a um propósito semelhante ao da energia controladora que o líder bandido exerce sobre seus subordinados. Sem energia espiritual para controlar uma grande quantidade de força mágica e essência elemental, esse poder correria solto. Duerrin Kovart riu.
Haha, Linley, você é muito inteligente. Dwayne Covart estava rindo alegremente. Certo, uma grande quantidade de força mágica e essência elemental, quando controlada por energia espiritual, pode ser transformada em um feitiço. Às vezes, para executar um feitiço particularmente poderoso, uma demanda muito alta é colocada sobre a energia espiritual de alguém. Assim, a ajuda de encantamentos mágicos é necessária. Dwayne Covart sorriu enquanto falava. Linley sentiu como se um enorme e importante princípio da magia de repente se tornasse claro para ele. Sorrindo para Linley, Dwayne Covart continuou. Claro, essa é apenas a teoria básica. O mundo da magia é muito mais complicado do que você pode imaginar. A questão de como exatamente alguém usa força mágica e essência elemental para formar magia, agora essa é a verdadeira questão. Qual é o sentido de ter força mágica, se você não sabe exatamente como moldá-la em um feitiço? Dwayne Covart soltou um longo suspiro. O mundo da magia é extremamente complicado. A pesquisa mágica é muito difícil e perigosa. Mas devido a lutas dentro do Império, incontáveis magos se envolvem na pesquisa de novos tipos de feitiços. Na verdade, todo o Império pesquisa novas maneiras de usar diferentes matrizes de força mágica e essência elemental para produzir diferentes feitiços. Mas a pesquisa mágica é extremamente perigosa. Quanto mais destrutivo for um feitiço, mais difícil será pesquisá-lo. Às vezes, pode até causar uma reação catastrófica aos pesquisadores. Dwayne Covart riu enquanto falava. Na maioria das academias de magos, você só pode estudar feitiços até o 6º posto. Feitiços de 7ª, 8ª e 9ª fileiras, bem como feitiços de nível santo, são considerados segredos. Somente se você ingressar em um reino você terá acesso a esses feitiços especiais. Linley leu muitos livros e, portanto, entendeu este princípio. Se você não tem instrutor, não importa quanta força mágica você tenha ou quão alta seja sua energia espiritual, você não será capaz de executar um único feitiço. Dwayne Covart sorriu fracamente. Os segredos profundos de cada feitiço mágico residem em como controlar a força mágica e a essência elemental para formar o feitiço. Depois de incontáveis anos de experimentação mágica, o sistema mágico foi essencialmente aperfeiçoado. Acariciando sua barba branca, Dwayne Covart riu alto. Linley, não se preocupe. No futuro, não há necessidade de você dobrar os joelhos para qualquer reino ou qualquer senhor, porque eu posso te ensinar 7º, 8º, 9º e até mesmo feitiços de nível santo. Linley respirou fundo. Ele podia sentir-se embarcando em um novo caminho. Sob a orientação do vovô Dwayne, não precisou continuar seguindo o caminho do guerreiro. Ele agora embarcaria no caminho mais misterioso e poderoso do mago. Venha, vamos começar o teste da força de suas afinidades elementares. Sente-se com as pernas cruzadas, feche os olhos e entre em estado meditativo. Dwayne Covart disse gentilmente. Estado meditativo? Linley sentiu seu batimento cardíaco acelerar. Como seria sua taxa de afinidade? Não se preocupe. Apenas tente com cuidado e veja o que você pode sentir, e sempre que sentir alguma coisa, apenas me diga. Dwayne Covart sorriu encorajadoramente para Linley. Linley imediatamente fechou os olhos e tentou se acalmar. Não se preocupe. Apenas faça o que eu instruí. Dwayne Covart disse com uma voz gentil. A meditação era um dos fundamentos básicos de todos os magos. Era necessário tanto para absorver a essência elemental para transformá-la em força mágica quanto para melhorar a energia espiritual de alguém. A primeira vez que entrar em um estado meditativo foi a mais difícil e perigosa, mas é claro, sob a orientação de um grande magus de nível santo, Linley não acharia muito difícil. Depois de meia hora de instrução, Linley finalmente entrou no estado meditativo pela primeira vez. Vendo Linley em estado meditativo, Dwayne Covart soltou um leve sorriso e depois acenou com a mão. Imediatamente, uma grande quantidade de essência terrestre começou a girar em torno de Linley. Normalmente a maioria dos lugares só tinha uma densidade comum de essência da Terra, mas agora, Dwayne Covart estava usando sua poderosa energia espiritual para aumentar a densidade da essência da Terra perto de Linley em 100 vezes. Se ele ainda não consegue sentir nenhuma essência terrestre ao seu redor, mesmo sob essas condições, então não há esperança para ele. Dwayne Covart disse para si mesmo. Mesmo uma pessoa totalmente comum deveria sentir alguma coisa, visto que a densidade da essência da Terra era 100 vezes maior que o normal. Neste momento, Linley, ainda em estado meditativo, sentiu-se extremamente feliz e animado. Ele nunca havia percebido que ao seu redor havia tantas coisas incríveis. Incontáveis partículas de luz cor de terra flutuavam ao seu redor, em uma densidade tão alta que chegava a ser chocante. Livro 1, capítulo 23. A primavera termina, o outono chega, parte 2. Linley, você pode sentir isso? A voz de Dwayne Covart soou suavemente na mente de Linley. Vovô Dwayne, posso sentir. Há tantos pontos de luz cor de terra. Tantos, muitos. Eles estão agrupados tão densamente milhares, não dezenas de milhares. 100 pontos de luz cor de terra passaram flutuando pela minha mão. São muitos. Sentindo a grande quantidade de partículas de luz cor de terra flutuando ao seu redor, Linley se sentiu extremamente feliz. Ao ouvir essa notícia, Dwayne Covart ficou imediatamente em êxtase. Muito bom. Agora, devagar, faça o que eu digo. Não pense em nada.
Silenciosamente, Dwayne Covart falava quase hipnoticamente, ajudando Linley a sair do estado meditativo. Ao mesmo tempo, ele liberou o controle que exercia sobre a essência da Terra. Imediatamente, a densidade da essência da Terra ao redor deles voltou ao normal. Após despertar do estado meditativo, Linley sentiu como se estivesse cheio de energia, totalmente diferente de antes. Mesmo totalmente acordado, Linley sentiu como se ainda pudesse sentir algumas das oscilações das essências terrestres próximas, embora não pudesse senti-las tão claramente como quando estava no estado meditativo. Vovô Dwayne, ainda posso sentir os movimentos daquelas partículas de luz cor de terra. Realmente, mesmo que não esteja tão claro agora, ainda posso senti-los de alguma forma. Linley estava se sentindo extremamente animado. Este foi seu primeiro passo no mundo da magia. Linley ficou cheio de espanto. O que você disse? Você ainda pode sentir isso? Dwayne Covart ficou muito surpreso, porque a densidade próxima da essência da Terra havia retornado ao normal agora e Linley não estava mais em estado meditativo. Se ele ainda pudesse sentir a essência da Terra próxima, mesmo quando acordado, então sua afinidade com a essência da Terra. Vovô Dwayne, por que você não está falando? Como está a força da minha afinidade com a essência elemental da Terra? Linley disse nervosamente. Linley não sabia se tinha se saído bem ou mal. Bom, extremamente bom. Sua afinidade com a essência elementar da Terra é extremamente alta. O rosto de Dwayne Covart estava envolto em sorrisos. Com base no que eu sei, talvez apenas 1 em 1000 magos teria uma afinidade tão forte com a essência elemental da Terra quanto você. Verdadeiramente. Linley sentiu seu coração começar a bater freneticamente. Ele estava tão animado que não sabia o que dizer, mas naturalmente a afinidade elementar é apenas uma parte. A energia espiritual é a mais importante de todas. Afinal, com tempo suficiente a força mágica se fortalecerá naturalmente. Mas é extremamente difícil melhorar a energia espiritual de um mago. Dwayne Covart disse solenemente. Linley respirou fundo e assentiu. Agora é hora do segundo teste para testar sua energia espiritual. Dwayne Covart olhou para Linley solenemente. Linley também sabia que este teste de energia espiritual era extremamente importante. Vovô Dwayne, o que eu preciso fazer? Linley olhou para Dwayne Covart, preparando-se mentalmente. Nada mesmo. Dwayne Covart riu. O Linley ficou surpreso. Eu sou o espírito do Anel do Dragão Enrolado, enquanto você é o mestre do Anel do Dragão Enrolado. Sou totalmente capaz de sentir a força do seu espírito. Não há necessidade de testá-lo. Posso te contar agora mesmo. Dwayne Covart sorriu para Linley. Como está minha energia espiritual? Linley prendeu a respiração. A força ou fraqueza da energia espiritual de uma pessoa determinava seu destino. Sua energia espiritual é 10 vezes mais forte do que a média das pessoas da sua idade. Dwayne Covart sorriu enquanto falava. Linley sentiu uma sensação de excitação em seu coração. 10 vezes. Não era um número pequeno. Mas Dwayne Covart continuou. De modo geral, apenas 1 em cada 10.000 pode se tornar um mago, principalmente porque há uma grande exigência quando se trata de energia espiritual. O requisito mínimo absoluto para um mago é ter 5 vezes mais energia espiritual do que alguém da mesma idade. 10 vezes coloca você mais ou menos no meio do bando, tanto quanto o magus médio vai. A empolgação anterior de Linley foi imediatamente atenuada. Se fosse qualquer outra pessoa te instruindo, no máximo você poderia se tornar um mago rank 5 ou 6º. No entanto, já que a pessoa que está instruindo você sou eu, a situação agora é diferente. Dwayne Covart coçou a barba satisfeito, com uma expressão de autoconfiança em seus olhos. Linley de repente chegou à mesma conclusão. Certo. Dwayne Covart era um grande mago santo. Contanto que você trabalhe duro, Linley, estou totalmente confiante de que você pode alcançar a 8ª posição. Mas se você pode ou não se tornar um mago de 9º posto, ou mesmo um mago de nível santo, isso dependerá da sua própria compreensão e das suas experiências. Dwayne Covart disse sério. Se você não trabalhar duro, temo que você nem se torne um mago rank 6. Nesse momento, você não terá mais ninguém para culpar. Um bom instrutor de magia era apenas uma parte da equação. A parte mais importante ainda era o próprio esforço. Vovô Dwayne, por favor, não se preocupe. Não vou desapontá-lo nem a meu pai, nem ao clã Baruch. Neste momento, a mente de Linley foi preenchida com a imagem da tabuleta espiritual na frente do salão ancestral, e aqueles nomes e histórias ilustres gravadas na parte de trás. Para renovar a antiga glória do clã Baruch. O peito de Linley estava cheio de calor fervente. Bom, a partir de amanhã, começarei a instruí-lo. Dwayne Covart olhou para Linley, seus olhos brilhando. Neste momento, o corpo de Dwayne Covart emanava mais uma vez a autoconfiança e o orgulho que um grande mago santo possuía. A partir do dia seguinte, Linley começou a viver uma vida extremamente difícil e árdua. Ele não poderia revelar a existência de Dwayne Covart para seu pai. Todas as manhãs e tardes, ele ainda precisava fazer treinamento físico, enquanto no final da manhã, ele teria aulas com seu pai sobre política, religião, ritos religiosos, guerra, geografia, arte e todo tipo de outras lições. Somente à tarde, durante seu tempo livre, Linley correria em direção ao monte.
Wushan, a leste do município, se esconderia em um lugar tranquilo e começaria a aprender o básico da magia sob a orientação de Due Rinkovart. Ele estudou muito, enquanto entrava no estado meditativo para absorver e processar força mágica. Além disso, todos os dias depois de jantar, Lily passava muito tempo em estado meditativo. Todos os dias, Lily passava apenas 6 horas dormindo. Todo o seu outro tempo foi gasto em treinamento físico, estudos intelectuais, instrução mágica e meditação. 6 horas de sono por dia, falando francamente, simplesmente não eram suficientes. Na verdade, entrar no estado meditativo era extremamente cansativo, muito mais cansativo do que a vida da maioria das pessoas. Todos os dias, Lily dormia profundamente durante aquelas 6 horas. Preenchido. Seu tempo foi absolutamente preenchido. A cada dia que passava assim, dia após dia, a melhora de Lily era muito evidente, a ponto de não ser apenas uma melhora, mas uma forma de transformação. Como ele estava trabalhando duro treinando. Ele experimentou pela primeira vez a alegria de absorver a essência elemental em seu corpo e depois transformá-la em força mágica. Ele experimentou pela primeira vez entrar tão profundamente no estado meditativo que quase ficou inconsciente. E ele experimentou pela primeira vez a emoção de realizar magia no estilo da Terra, mesmo que não fosse nada mais do que gerar um minúsculo espinho de terra, com apenas 20 centímetros de altura. Trabalho duro, dia após dia. O esforço de Lily e a velocidade de sua melhora fizeram com que até mesmo Due Rinkovart, aquele grande magus de nível santo de 5.000 anos do Império Poan, suspirasse de espanto. Devido aos seus exercícios físicos diários, o corpo de Lily estava ficando cada vez mais resistente. Como frequentemente entrava em estado meditativo e absorvia a essência da terra, Lily tornou-se mais calmo e tranquilo. A transformação de Lily fez com que seu pai Og e Yeoman ficassem surpresos e muito felizes. A primavera terminou e o outono chegou. Num piscar de olhos, já era outono. Faltava apenas um mês para o teste de afinidade do Magus e o evento de recrutamento. No salão ancestral dentro da mansão do clã Baruch. Uau! Tudo feito à limpeza. Hora de fazer mais algum treinamento mágico. Ontem consegui executar com sucesso a técnica, Arf-Tremor. Isso foi maravilhoso. Agora, Lily estava de bom humor. Ele rapidamente saiu do salão ancestral e fechou a porta. Caminhando pelos degraus de azulejos azuis da passarela de pedra, os passos de Lily eram firmes e rápidos, mas faziam pouco som. Esta era uma habilidade que praticamente todos os magos do estilo Terra possuíam. Como seu poder derivava da própria Terra, eles podiam mascarar praticamente todos os sons de seus passos. Lily franziu a testa. Suas orelhas se contraíram quando ele se virou e olhou para um prédio distante. Eu ouvi alguma coisa? Ele imediatamente caminhou furtivamente naquela direção. Seus passos quase não faziam barulho. Normalmente, apenas enquanto caminhava normalmente, ele conseguia mascarar seus passos. Agora que ele estava tentando escondê-los intencionalmente, ele fazia ainda menos barulho. Ele se aproximou passo a passo. Quando Lily alcançou a porta do prédio e deu uma espiada lá dentro. O que é isso? Os olhos de Lily se arregalaram. Ele viu um rato preto de 20 centímetros de comprimento mastigando um pedaço de entulho de pedra. E então, em um piscar de olhos, o rato preto apareceu a dezenas de metros em uma direção diferente e começou a mordiscar um pedaço de azulejo azul. O pelo do rato preto parecia muito macio. Seus olhos eram sinceros e suas patas eram peludas. Em uma palavra, parecia muito fofo. Ele até pulava apenas nas 2 patas traseiras para se divertir. Que ratinho adorável! E quão incrivelmente rápido! Escondido na porta, Lily exclamou silenciosamente. A maioria dos ratos não atingiria esse tamanho, e a maioria dos ratos eram criaturas repugnantes, mas este parecia particularmente adorável. Seus olhos pareciam cheios de significado, como se pudessem falar. O mais importante de tudo, foi surpreendentemente rápido. Tanta velocidade. Aposto que nem mesmo o tio Yeoman, um guerreiro rank 6, consegue pegá-la. Como pode ser tão rápido? Vendo o rato fofo se mover dezenas de metros em apenas um piscar de olhos, Lily ficou surpreso. Due Rinkovart voou para fora do anel espiral do dragão. Ao lado de Lily, ele olhou para o rato preto com alguma surpresa. Uma besta mágica, um Shadow Mouse? E a julgar pelo seu tamanho, um bebê rato das sombras. Uma fera mágica? Rato das sombras. É tão grande. Como pode ser uma criança? Lily olhou surpreso para Due Rinkovart. Além do touro de ferro vampírico, do grifo, do Velocidragon e das feras mágicas do dragão negro que ele tinha visto. Esta foi a primeira vez que Lily viu outras feras mágicas. Este adorável rato preto era na verdade uma fera mágica? Uma fera mágica com habilidades mágicas? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.